Seja muito bem-vindo para a nossa quinta e última aula do 8º Congresso de Ciência do Treino de Hipertrofia. Eu estou muito feliz de ter aqui e além da gente dar uma super aula hoje sobre periodização de treinamento de hipertrofia e também de aplicação prática de ciência nos treinos de hipertrofia, a gente também vai declarar oficialmente abertas as inscrições da certificação em hipertrofia de AZ. Então, só nessa aula eu preparei para vocês, para quem não me conhece, eu nem me apresentei, mas eu acredito que até nesse ponto vocês já me conhecem, vocês já me viram aqui alguma vez, né? Eu sou o professor Renato Bianchini, sócio fundador aqui da Sítios, vou estar com vocês para a nossa última aula aqui. E eu preparei para vocês o seguinte formato para a gente dar conta de falar tudo que eu quero falar aqui hoje, tá? Então, basicamente, a gente vai começar a nossa aula falando sobre a certificação em hipertrofia de AZ, que eu sei que tu já tá doido para saber quanto que vai custar, como que faz para se inscrever, qual que são os módulos da certificação, o que eu vou ganhar de bônus, tudo isso. Então, eu já deixei separado logo no início da aula aqui para a gente falar sobre isso. Depois, a gente vai fazer um resumão do congresso, então eu vou passar das nossas 4 primeiras aulas as informações que a gente aprendeu, ponderar alguns pontos aqui com vocês, tá? Para a gente poder revisar esse material. Depois nós vamos fazer o real conteúdo dessa aula que, sem dar spoilers de nada aqui, vai ser assim, totalmente diferente de qualquer aula que você já viu sobre prescrição de treinos de hipertrofia. Eu te falo isso com tranquilidade porque eu sou viciado em capacitação e eu já fiz vários cursos e congressos por aí. Eu tenho certeza que a abordagem que eu vou trazer para vocês hoje vai ser bem única, tá? Bem prática, vocês vão conseguir visualizar bem legal e é a abordagem que a gente chama de skin in the game, né? Que é basicamente botando a pele em risco. Eu vou mostrar para vocês a minha prescrição, tá? Então eu vou mostrar para vocês na prática o que eu já prescrevi com alguns alunos para vocês poderem ver como que eu faço o meu trabalho. E por último, a gente também vai falar sobre como que você vai emitir o seu certificado de participação aqui do Congresso, né? Então você tem direito a esse certificado de carga horária de 20 horas e você vai ver todo o passo a passo para que você consiga emitir. Então não perde essa aula até o final, porque você com certeza vai querer saber como emitir esse certificado, tá bom? Então vamos lá. O que é a certificação em hipertrofia de AZ? A gente está com as inscrições oficialmente abertas, tá? Então você pode perceber que nessa página aqui você tem diversas informações sobre a certificação em hipertrofia de AZ e esse é a nossa certificação avançada sobre hipertrofia muscular. Ou seja, é nela que a gente ensina tudo o que você precisa saber para se tornar um verdadeiro expert, uma verdadeira autoridade da hipertrofia muscular. Ah, Renato, mas como assim autoridade? Então tu quer dizer que depois que eu fizer a certificação eu vou sair dando palestra no Brasil inteiro? Não é isso que a gente está falando de autoridade. A autoridade que a gente quer te passar é de você ter tanta segurança no teu conhecimento de hipertrofia, você entender tanto do assunto que além de gerar resultados nos seus clientes, você vai ser reconhecido no seu meio por ter esse conhecimento. Você vai ser reconhecido, por exemplo, na sua academia, entre os seus amigos, por ter um conhecimento muito diferenciado. Você vai saber responder qualquer questão sobre hipertrofia muscular, qualquer dúvida que surja das pessoas, você vai dominar, né? E se isso não for um ponto-chave para alavancar a sua carreira, eu não sei o que você precisa para alavancar a sua carreira, tá? Então, para pensar que como que seria a tua vida agora se você tivesse 100% de capacidade de prescrever o melhor treino de hipertrofia possível para cada tipo de aluno que você tiver acesso. Vamos supor, o aluno é obeso, o aluno é um fisiculturista, o aluno é sedentário. Independente do caso, ele precisa entender como prescrever, você precisa saber como prescrever um treino de hipertrofia para ele. E é nessa certificação que você vai aprender. Basicamente, a gente está com as vagas abertas hoje, dia 12 de julho às 8, a gente abriu oficialmente e a gente vai encerrar as inscrições no dia 19 de julho às 23h59, ou seja, no domingo que vem às 23h59. Porém, se a gente receber uma demanda altíssima de inscrições para essa certificação, a gente vai ter que encerrar antes. Então isso já é um aviso para você não deixar para depois. Se você tem interesse em fazer certificação, faz a tua inscrição o quanto antes. Só para você ter ideia, da última vez que a gente fez uma abertura de inscrições, a gente recebeu tantos alunos que a gente teve que contratar uma nova equipe para poder dar conta de todos esses alunos. Então por isso que a gente está estimando que a gente vai ter que encerrar as inscrições antes, caso a gente tenha uma grande demanda. Então só para vocês terem uma ideia, são 35 mil estudantes e profissionais de educação física que estão participando desse congresso, que estão aqui visualizando essa aula. Então vocês
vão estar competindo na vaga com essas pessoas. Então, fiquem atentos se você tiver interesse, não perca o seu tempo. E aí, para contextualizar toda essa ciência por trás da hipertrofia, eu trago uma informação polêmica aqui. Sempre quando eu falo isso, muita gente fala assim, pô, como assim, Renato? Mas existe um grande motivo de que a maioria dos profissionais nunca vai prescrever um treino que vai gerar resultado para o aluno. Eu não sei se você se sente assim, ou se você observa seus colegas de profissão, mas a grande maioria deles não vai conseguir prescrever um treino otimizado para o aluno. E por que isso acontece? Da onde está a origem do problema? Por que eu, Renato, consegui visualizar isso e vou mostrar para você aqui hoje? Basicamente, eu consigo te explicar isso explicando a diferença entre o salto tesoura e o fosbury flop, né? Se você fez a sua disciplina de atletismo lá no primeiro, segundo período da faculdade, você com certeza conseguiu aprender a diferença entre as suas duas metodologias. E a verdade é o seguinte, as duas metodologias, tanto o salto tesoura quanto o fosbury flop, eles foram desenvolvidos para você fazer salto em altura, né? Então você conseguir saltar o mais alto possível, né? Na modalidade do atletismo. Só que a diferença é que no salto tesoura ele é um salto intuitivo, é uma técnica muito mais fácil de você desenvolver, né? E com pouco treino você já consegue desenvolver bem essa técnica, né? E o salto fosbury flop ele exige muita técnica, uma habilidade muito diferenciada para que você consiga utilizar, tá? Então, baseado nisso, o que eu te digo? Dentro da ciência da hipertrofia muscular, da prescrição de treinos de hipertrofia, existe aquela forma intuitiva, aquela forma simples e prática de passar o conteúdo, que é o que a gente aprende na faculdade, nesses cursos de fim de semana, mas que não é a técnica que vai gerar o máximo de resultado para o nosso aluno, entendeu? E essa que é a grande diferença de você seguir realmente o que os artigos científicos estão dizendo e de fazer uma certificação como a hipertrofia de AZ. Então, nessa certificação, a gente garante que você vai aprender tudo o que você precisa para dar um máximo de resultado para o seu aluno. Agora, se você tiver que lidar com a base que você aprendeu na faculdade, alguns cursos que você fez, alguns posts que você leu aí no Instagram, não tem como garantir que você vai ter o máximo de resultado nos treinos que você prescreve. E porque se você para pensar, eu já falei isso para vocês, mas vou repetir aqui caso você ainda não tenha visto, nós temos diversos níveis de evidência. Quando a gente fala de estudo científico, não significa que qualquer estudo vai servir, né? E se você parar para pensar em termos de informação, o mais baixo nível de evidência é o que a maioria das pessoas estão seguindo, que seria o quê? O que professores dizem aí no Instagram, ou então professores dizem até na faculdade, que assim, é uma opinião desprovida de qualquer reconhecimento de um jornal acadêmico, né? Então isso é o mais baixo nível de evidência e é o que a maioria dos profissionais e estudantes estão se baseando. Ou então de estudos de ciência básica, como os estudos de síntese proteica, de liberação hormonal, os estudos de ativação muscular, que como eu falei, são estudos que são básicos, né? Você consegue criar algumas hipóteses, mas você nunca consegue comprovar hipertrofia utilizando só esses estudos. Para você comprovar a hipertrofia, você precisa utilizar uma revisão de ensaios clínicos randomizados, né? E esse, eu acredito, ser o grande diferencial das informações que vocês veem aqui na Sítios. Muita gente fala, pô, mas eu aprendi isso diferente. Mas quando você aprendeu essas informações, você viu de ensaios clínicos randomizados ou foi algum professor que simplesmente deu opinião e ficou por isso mesmo, né? Essa que é a grande diferença. E mais, quando a gente avalia aumento de massa muscular, é totalmente diferente você avaliar a ativação do músculo, a liberação hormonal. A liberação hormonal, ela varia o tempo inteiro. A ativação muscular, ela varia de pessoa para pessoa e o tempo inteiro também. Só que quando você vê o ganho de massa muscular, por mais que você tenha respostas individuais, você não tem como negar quando alguém hipertrofia ou não hipertrofia, né? Então o estudo vira o mais alto nível de evidência. E o que eu falo sempre é o seguinte, se você gostou do Congresso de Ciência de Treino de Hipertrofia, você com certeza vai gostar da certificação em hipertrofia de AZ, porque basicamente esse congresso é a pontinha do iceberg, desse iceberg gigantesco e profundo de conhecimento na área do treinamento físico para hipertrofia. Então, se você já aprendeu muita coisa, imagina a hora que você realmente mergulhar a fundo e aprender tudo o que você precisa
para desenvolver bons treinos de hipertrofia. E isso não é falando que eu vou te ensinar lá tipos de fibra, actina, miosina, e vamos entrar lá, ó, temos a miofibrila e depois a gente tem um conjunto de miofibrilas. Eu não vou te ensinar isso, tá? Tudo que você vai aprender de fisiologia vai ser aplicado para a prática, tá? Então a gente não vai ter inúmeras aulas chatas e assim, com esses conteúdos maçantes, tá? Outra coisa, eu não vou fazer você perder tempo de horas e horas com definições como musculatura lisa, musculatura de músculo cardíaco, contração concêntrica e excêntrica. Quando a gente fala disso, a gente vai direto ao ponto, tá? Então, assim, a gente sempre fala, vamos fazer uma revisão básica aqui, porque a gente tem alunos e profissionais de todos os níveis dentro da certificação em hipertrofia de AZ. Mas tu acha que a gente vai ficar, por exemplo, 10 horas explicando para você ali o que acontece dentro da célula muscular? A gente só faria isso se a gente visse que essa informação realmente vai afetar a sua prescrição de treinos. Então, assim, o curso Hipertrofia de A a Z, ele foi feito para quem quer dar resultados de hipertrofia muscular. Tá? Ele não foi feito para quem quer aprofundar o conhecimento somente. Né? É óbvio que para você dar o máximo de resultado, você vai ter que aprofundar o conhecimento, mas ele foi desenvolvido num formato para que você gere o máximo de hipertrofia do seu aluno. Tá? Então não vai ter conteúdozinhos de matéria básica, biológica, bioquímica, biologia celular. E porque o que eu mais senti falta quando eu era um aluno de faculdade, quando eu estava lá aprendendo os meus primeiros conteúdos de hipertrofia, por exemplo, era um conteúdo que fosse embasado cientificamente, ou seja, que tivesse uma validade e ao mesmo tempo que fosse prático e focado em resultado. Um conteúdo que eu pudesse ver aquilo e aplicar no dia seguinte, que eu conseguisse entender aquilo e dentro do meu estágio de academia, visualizar aquilo sendo feito. E isso eu senti muita falta, tá? E sem aquelas aulas monótonas e teóricas que bota lá uma foto de artigo e fala, e você não entende nada, ou então fica confuso, e sempre com aulas dinâmicas de alta qualidade visual. Então, basicamente, depois disso, que eu resolvi desenvolver o curso completo online, que é a certificação em hipertrofia de AZ, que é para você aprender de vez a prescrever os seus treinos otimizados para o ganho máximo de massa muscular. E aqui, quando eu te faço um convite para fazer parte da certificação em hipertrofia de AZ, eu vou fazer esse mesmo convite que eu já fiz para vocês que assistiram às aulas do congresso. Aqui a gente vai ver um novo mundo, tá? Então você tem duas opções, ou você vem com a mente aberta e vem aprender com a gente uma ciência que é bem diferente do que a gente aprende na faculdade, ou você pode continuar com a mente fechada, não aprender com a gente, e continuar tendo os resultados que você já tem. Se você está satisfeito com os seus resultados hoje, tudo bem. Mas se você tem uma vontade de ter mais resultados, e quando eu falo resultados é em duas vertentes. Na vertente dos seus alunos ficarem mais satisfeitos e conseguirem melhores resultados físicos e você ter melhores resultados na sua carreira. Então, se você está pronto para dar esse próximo passo, eu quero te convidar a se juntar a hoje, que são mais de 3.000 profissionais espalhados aí pelo Brasil inteiro e também em Portugal, Estados Unidos, Argentina, Alemanha. A gente fez uma métrica aqui ontem e viu que a gente já tem 3.058 alunos inscritos em cursos e treinamentos aqui da Sítios. E eu poderia somente falar essa informação aqui para vocês, mas eu não vou fazer só isso. Eu quero mostrar a realidade desses profissionais e que você conheça um pouco dessas histórias para você ver um pouco o que está por trás realmente da certificação em hipertrofia de AZ. Fala galera, beleza? Meu nome é Fred Matias, sou professor de Educação Física e estou aqui para falar sobre o curso da Sítios, Hipertrofia de A a Z. Eles são muito didáticos, eles são muito diretos. Simples, na forma que eles passam. Na clareza e na modificação para os treinos dos meus alunos. O curso ele é capaz de abrir a nossa mente. É um curso bem diferenciado do mercado. Eu me sinto muito mais confiante e parece que eu sei o que eu estou falando, né? Eu consegui praticamente duplicar o número de alunos do personal que eu tenho. A desmistificação, né? As quedas dos mitos, né? Através de pesquisas científicas, né? De evidência científica. Já pôde transformar o meu conceito e os meus conhecimentos. Além dos professores que são extremamente capacitados. Consigo fazer com que eles vejam um resultado mais rápido. É muito legal, eu gostei muito do curso. Onde eu encontrei bastante respostas para as dificuldades que eu estava encontrando. Lá tem diversos artigos, todos atualizados, referente a treinamento, o que é legal trabalhar, o que não é legal. A metodologia,
a maneira como eles aplicam o conteúdo, mesmo sendo um conteúdo totalmente baseado em evidências, não é nada maçante, não tem aquela linguagem pesada. Com certeza me agregou novos valores, conhecimentos novos. Então, o curso é incrível, ele me dá muito mais confiança agora para prescrever, para falar até mesmo com meus alunos, que é um conteúdo muito avançado. É uma maneira bem simples que eles conseguem nos passar. Os infográficos que eles usam para demonstrar nos seus cursos, nas suas aulas, de extrema qualidade, um material fácil para a nossa assimilação. E o curso marca um diferencial para aquelas pessoas que estão acostumadas com cursos muito tradicionais, aquela metodologia de curso muito teórica, e a grande diferença é que eles conseguem tanto associar isso da teoria na prática também. Então, realmente, a gente consegue mesmo atingir o status de autoridade fitness. Forma a paixão que eles demonstram em disseminar o conhecimento. Eles querem realmente fazer uma educação física mais forte, eles querem espalhar professores melhores pelo Brasil. É simplesmente assim sensacional para mim ouvir essas histórias dos meus alunos. Eu fico muito feliz, né, de ver esse feedback, e eu quero muito que você um dia também conte essa história para mim, né? E se a gente pudesse definir o que é realmente a certificação em hipertrofia de AZ em uma frase, eu diria isso aqui. Olha, a certificação em hipertrofia de AZ é uma certificação online completa e vitalícia, ou seja, você faz a tua inscrição hoje, você nunca mais vai perder acesso do conteúdo. Inclusive, se a gente costuma adicionar frequentemente, tá? A gente sempre faz uma atualização constante dessa certificação e você vai continuar tendo acesso sobre como prescrever treinos para hipertrofia muscular. Essa certificação, você ganha no final, ao concluir essa certificação, você ganha um certificado de 40 horas válido pelo MEC, né, validado pelo MEC. E além disso, qualquer outro conteúdo que a gente postar lá, você vai ter acesso sem precisar pagar nada mais por isso, sem precisar ter que investir de novo. Ou seja, a gente criou essa certificação para ser o teu último investimento em uma certificação de hipertrofia muscular, tá? Depois disso, você nunca mais vai precisar se atualizar em hipertrofia, porque nós vamos atualizar você através da certificação. Você não vai perder o seu acesso, você tem acesso ilimitado aí o resto da vida ao conteúdo da certificação em hipertrofia de AZ, tá? E os grandes benefícios dessa certificação eu vou te explicar aqui. Ela é 100% online, ou seja, você consegue ver no teu celular, tablet, computador, qualquer lugar que tenha acesso à internet você consegue ver. Tem vários alunos, por exemplo, entre um aluno e outro da academia, eles ficavam vendo pelo celular. Tem alunos que gostam de sentar e assistir as aulas, colocar na televisão. Enfim, você pode ter comodidade total de assistir aí a certificação completa, todas as aulas da melhor forma para você. E você faz o seu horário, né? As aulas vão ser disponibilizadas lá e você pode escolher o horário que você vai fazer as aulas. Você não precisa seguir o horário junto com a gente, tá bom? Outra coisa, o acesso é vitalício, como eu falei, você vai fazer um investimento único e isso vai te dar acesso o resto da vida, todo o material que tem lá disponível. E se daqui a 2 anos surgir um novo método de treinamento para hipertrofia, um novo estudo que justifica alguma coisa que a gente vem falando, a gente inclui lá e você tem acesso imediato. Outra coisa, é 100% baseado em ciência, então lá não tem achismo, não tem, o Renato acha que isso aqui é bom, o Renato indica fazer isso. O Renato está simplesmente traduzindo a ciência para vocês aprenderem ali, baseado 100% na ciência, como prescrever os melhores treinos possíveis. Você vai fazer parte de uma turma, então assim, a gente essa semana vai receber todos vocês aqui que vão fazer parte dessa turma, dessa nova turma, a 8ª turma da certificação hipertrofia de AZ. Vocês vão poder interagir, vocês vão ter um grupo de vocês e a gente vai poder trocar ideias. Imagina então aí diversos personal trainers, estudantes do mundo inteiro, né, de todos os níveis, podendo debater, conversar juntos, né, sobre os tópicos aqui da hipertrofia de AZ. Além disso, como eu falei, a atualização é constante. Então, assim, sempre quando a gente vê uma oportunidade boa para complementar aquele material, a gente faz. Ah, não, pô, Renato, tô sentindo falta de uma demanda aqui que eu tô tendo na minha academia com o meu aluno. Você manda pra gente. A gente avalia e fala assim, pô, vamos fazer um material disso? Vamos. E a gente vai lá e produz para vocês, tá? Então, assim que funciona. Outra coisa, já falei também, investimento único, então você não vai ter que ficar pagando uma anuidade, tá? A gente tem, por exemplo, uma plataforma aqui na Sítios que é uma plataforma de assinatura, mas a certificação hipertrofia de AZ, ela é um investimento único. Você pagou hoje, você não vai precisar pagar nunca mais nada e vai ter acesso
ilimitado e irrestrito a todo o material que está dentro lá da certificação. E você vai ter suporte total. Se você mandou uma pergunta, a gente responde. Não tem pergunta sem ser respondida. Inclusive, foi até algo muito interessante que esses dias uma aluna nossa falou, que ela fez a inscrição no Hipertrofia de AZ lá em 2017 e até hoje, quando ela coloca perguntas lá, ela sempre é respondida, e em pouquíssimo tempo. E isso a gente tem orgulho de falar, porque a gente gosta de dar esse suporte, a gente acha fundamental dar esse suporte. Porque a gente não acha que a gente simplesmente vai postar aulas lá. A gente está aqui para você facilitar ao máximo o teu aprendizado. E se isso é uma forma, a gente vai dar essa forma para você. E mais do que isso, mais do que esses benefícios, a gente ainda dá uma garantia total de qualidade desse conteúdo. Como é que a gente dá essa garantia? A gente bota simplesmente toda a responsabilidade de você gostar ou não do seu conteúdo, desse conteúdo nas nossas costas. Como que a gente faz isso? A gente dá 7 dias de garantia incondicional. Então, se você se inscrever hoje e nos próximos 7 dias você fala assim, Renato, não gostei da cor dos slides que você usou. Pode ser qualquer motivo. Você nem precisa se justificar pra gente. Você só vai falar assim, não quero mais fazer parte do Hipertrofia de AZ. Porque se você chegar lá e falar assim, não gostei e tal, a gente não quer que você fique no Hipertrofia de AZ. Lá é só para os alunos que estão comprometidos, é só para os alunos que vão alavancar a carreira, que vão passar por todo o nosso processo de certificação. Então, se você chegar lá e bater o olho, não sei se é isso que eu quero, não gostei, não tem problema nenhum. Você pede seu dinheiro de volta e você pode, você vai simplesmente pegar 100% do seu investimento de volta, tá? Então você investiu hoje, se você daqui a 7 dias você não quiser fazer parte mais, você ainda pode pedir o seu dinheiro de volta, tá bom? E basicamente a certificação te leva do seu nível atual de conhecimento, seja você viu lá os depoimentos, tem aluno que está na faculdade ainda, tem aluno que já tem 10 anos de mercado, independente de onde você esteja hoje, a gente vai te guiar até o auge da sua carreira, até o máximo de conhecimento possível de hipertrofia muscular que você possa ter, tá? Então, nosso objetivo é basicamente que você gere mais resultados com seus alunos com a metodologia que a gente tem desenvolvida lá, que você se torne uma autoridade, como eu falei, não é uma autoridade que vai sair dando palestra por aí, é uma autoridade que vai ser reconhecida em todo o seu meio, tá? Você vai ter vários amigos e alunos da sua academia que vão te reconhecer pelo teu trabalho. Além disso, ter uma carreira próspera dentro da educação física, que eu sei que é um desafio, mas no momento que você tem uma expertise, como você vai ter agora na hipertrofia muscular, tudo fica mais fácil. E também você vai conseguir monetizar o seu conhecimento, para você atingir o principal objetivo de qualquer personal trainer, de qualquer estudante de educação física, que é ser feliz com o que você ama fazer. Porque uma coisa eu te garanto, tá? Quando você estava lá no vestibular, eu sei que você passou pelo mesmo problema que eu, de inúmeras pessoas falando que você não deveria fazer educação física, porque é uma carreira instável, que não tem muita facilidade financeira, que você vai passar por problemas financeiros, e eu sei que isso é a realidade de muitas pessoas, né? E eu quero facilitar para que a sua vida não vá por esse caminho, para que você consiga prosperar, para que você consiga ser feliz. Porque uma coisa eu garanto, se você chegou até aqui, ou seja, se você é um estudante de educação física ou um personal trainer, eu tenho certeza que você faz isso por amor, porque você gosta disso, você tem prazer, você ama ser um personal trainer, que você ama fazer educação física. E eu simplesmente quero que você use esse seu amor pela profissão para conseguir monetizar o seu conhecimento e ter uma vida próspera também, tá? E então essa é a nossa grande missão aqui na Sítios, tá? E lembrando que a metodologia e os conceitos de hipertrofia de AZ você vai usar tanto para um fisiculturista que quer ganhar uma competição, quanto para os idosos que você vai atender que precisam e necessitam demais de ganhar massa muscular. Então você não vai ter restrição de público que você vai atuar, tá? Se você falar assim, não, Renato, meu nicho é de fisiculturista, beleza, certificação em hipertrofia de AZ é para você. Não, Renato, mas eu trabalho com idosos. Certificação em hipertrofia de AZ é mais importante ainda para você. Inclusive, eu vou te dar um bônus justamente para esse público que você vai gostar bastante. Mas basicamente, você vai poder atender qualquer tipo de aluno que possa se beneficiar de ganhar massa muscular. E sabe qual que é a grande realidade? É que qualquer objetivo de qualquer aluno nosso dentro da prescrição de treinamentos vai se beneficiar de ganhar massa muscular. Para pensar comigo aqui. Se o teu aluno quer melhorar a performance, se ele quer acelerar o emagrecimento dele, se ele quer melhorar a saúde ou melhorar a estética, independente desses 4 objetivos, se ele ganhar massa muscular, ele está mais próximo do objetivo dele. Quem é atleta e ganha massa muscular tem um esforço mais explosivo, consegue melhorar os resultados,
Quem quer emagrecer e ganha massa muscular, acelera o metabolismo, acelera o processo de emagrecimento. Quem ganha massa muscular e está buscando saúde, vai ter uma vida mais saudável, mais qualidade de vida, mais funcionalidade. E quem quer melhora estética é indiscutível, vai ter um corpo mais bonito, mais estético, mais definido. Então, basicamente é isso que você tem que pensar. Se você domina hipertrofia muscular, você atende qualquer tipo de aluno. E se você faz uma certificação com hipertrofia de A a Z, você vai dominar tudo que você precisa para atender todos esses alunos. E o que vai acontecer com você depois que você passar pela certificação? Passou lá pelas 40 horas da certificação. Você vai sanar todas as suas dúvidas sobre o treinamento físico para hipertrofia. Então não vai ficar dúvida. Se você tem hoje alguma dúvida na sua cabeça, pode ser até que surjam dúvidas ao longo do processo, mas eu te garanto, você vai sair sem dúvida nenhuma. Outra coisa, você vai valorizar a sua hora de trabalho, né? Porque quem é expert em alguma área, como você vai se tornar em hipertrofia agora, pode cobrar mais caro pelo serviço. E a gente ensina a fazer isso lá na certificação. Você vai entregar resultados de verdade para o seu aluno. Você vai ter aquele seu aluno que vai falar assim, pô, obrigado, cara, nunca fiz um treino como esse que você passou para mim. Imagina você se sentindo como um profissional que realmente entrega resultado. O que isso pode mudar na tua vida? Outra coisa, você vai saber prescrever o melhor treino possível para hipertrofia muscular. Então, não me importa qual que é o público, não me importa quais são as suas condições de trabalho para aquele aluno. Você vai aprender a aplicar a nossa metodologia e desenvolver o melhor treino possível, tá? Outra coisa, é quase que impossível você não conseguir novos alunos aplicando tudo que a gente ensina. Porque para pensar, cara, você vai dominar um nicho de mercado novo, você vai ser expert em hipertrofia muscular, você vai começar a ser reconhecido na área, ali no seu grupo social, você vai ser reconhecido nas academias por dominar essa matéria da educação física e, consequentemente, as pessoas vão te procurar para ser atendidas por você. Qualquer aluno que queira hipertrofia vai te procurar. E, por fim, você vai dominar métodos específicos, como drop set, rest pause, giant set, treinamento de inclusão, bisets e outros, que são métodos avançados aí que você vai aprender junto com a gente lá na certificação hipertrofia de A a Z. E a certificação hipertrofia de A a Z, ela tem 7 módulos que eu vou apresentar para vocês aqui, um por um, para você verificar aqui tudo que você vai ter acesso ao entrar na certificação. O módulo 1 é o módulo de mitos da hipertrofia muscular. Se você viu a nossa aula 1 do Congresso de Ciências do Treino de Hipertrofia, você viu que a gente falou de 5 mitos da hipertrofia muscular. E acredito que isso já abriu muito a sua mente. Só que no módulo 1, a gente vai muito além do que aquilo. A gente vai falar de 25 mitos como aqueles sobre hipertrofia muscular. Então imagina que se você tirasse esses 25 mitos logo de cara da sua carreira, para você nunca mais cometer esses erros, tá? Isso que a gente vai aprender no módulo 1. No módulo 2, a gente vai aprender os princípios do treinamento hipertrófico. Qualquer metodologia tem princípios e na hipertrofia de A a Z não é diferente. Você vai aprender os princípios da nossa metodologia. No módulo 3, a gente vai te mostrar o passo a passo da prescrição do treinamento otimizado. Ou seja, vamos pegar cada variável possível do treinamento e a gente vai destrinchar ela com você. Vamos mostrar tudo o que você precisa saber para prescrever o melhor treino possível. No módulo 4, a gente vai te mostrar a integração do conhecimento na prática. Ou seja, vai pegar todo o conhecimento que você desenvolveu até então e vai mostrar para você como se aplica na prática. No módulo 5, a gente vai falar da fisiologia e das adaptações de treinamento de hipertrofia. Então, simplesmente a gente vai pegar esse conhecimento prático que você já vai ter e vai mostrar como que fisiologicamente, o que você precisa aprender fisiologicamente para que faça sentido na sua mente e você consiga gerar mais resultado, tá? No módulo 6, a gente vai te mostrar as estratégias avançadas do treinamento de hipertrofia. Então, sabe aquele teu aluno que já atingiu um platô de treinamento? Aquele seu aluno que já treina há muito tempo? O que a gente pode fazer para te ensinar a trabalhar com esses alunos? Para te ensinar a quebrar esses platôs de treinamento? É isso que a gente ensina no módulo 6. E no módulo 7, a gente vai te mostrar como que você pode se transformar numa verdadeira autoridade da hipertrofia muscular, tá? Lembra que eu te falei, autoridade que todos os seus amigos vão te reconhecer por isso. Todo o seu ciclo social, o seu ciclo profissional vai te conhecer por conta da sua capacidade de prescrever treinos de hipertrofia, tá? É isso que a gente ensina nesse módulo 7. E nós vamos ter também cursos bônus incluídos. Então, se você se inscrever hoje ainda, você vai ter esses cursos bônus que estão incluídos na certificação hipertrofia de A a Z. Quais são esses cursos bônus? Então, vamos lá. Depois que você se inscrever na certificação do hipertrofia de A a Z, a gente vai te dar de bônus o curso Estudos de Caso, onde a gente cita lá estudos de caso de alunos
sobre que receberam treino de hipertrofia muscular, para você ver mastigadinho ali, tá? Igual a gente recomenda, não dê um Ctrl+C, Ctrl+V, mas se você quiser dar, você vai poder dar. O que eu estou te falando é que assim, a gente vai te ensinar a ser um Masterchef, ali você vai ver nesse curso estudos de casos da hipertrofia muscular que você vai poder aplicar na prática, tá? O curso de nutrição do treinamento de hipertrofia. Então, assim, a gente não vai te ensinar a prescrever dietas nesse curso aqui, tá? Basicamente, você só vai aprender nesse curso, como nutricionista, as diretrizes alimentares que você precisa entender como personal trainer para que o seu aluno tenha bons resultados. Então, para que você consiga ter um diálogo ali com o nutricionista e ele entender, e você entender ele, tá? Então, basicamente, esse curso aí que custa R$300, você vai ganhar de bônus aqui na Sítios para você aprender sobre a nutrição de treinamento de hipertrofia. Outro curso relacionado a isso é o curso de suplementação e hipertrofia muscular. Sabe quando tu chega numa loja de suplemento que tu vê aquele monte de suplementos que você não sabe nem para que serve a maioria deles? Então esse curso serve justamente para isso, para te mostrar todos esses suplementos e te falar o que funciona e o que não funciona para hipertrofia muscular. Então nesse curso aí, que custa R$200, né, R$197, você vai aprender tudo que você precisa sobre suplementos e hipertrofia muscular. E também é o curso que eu tinha prometido para você, o curso de treinamento físico para grupos especiais, para você aprender a prescrever treinos para idosos, para crianças, para hipertensos, diabéticos. Enfim, nesse curso você vai aprender tudo. Esse curso custa R$297. Então, se a gente somasse só de bônus que você vai ganhar, dá R$888, tá? Essas contas que eu fiz aqui agora com vocês, ó. Estudo de casos, R$97, de nutrição, de 297, de suplementação, 197, de treinamento físico para grupos especiais, 297. Daria R$888, tá? E isso tu vai ganhar de graça, tá? Tu não vai precisar pagar nada por isso. E além disso, se você for um dos 100 primeiros a se inscrever na certificação hipertrofia de A a Z, a gente vai dar acesso à nossa Masterclass de treinamento feminino, onde a gente ensina tudo que você precisa saber sobre prescrição de treinos para mulheres, tá? Então, se se o uso de anticoncepcionais vai influenciar na hipertrofia ou não, que é anticoncepcionais, o ciclo menstrual das mulheres, como que isso influencia, o que as mulheres tem que os homens não têm e o que os homens têm que as mulheres não têm. Tudo isso a gente detalha nessa Masterclass. Só que ela é um bônus que a gente dá só para a galera comprometida. Só para os 100 primeiros inscritos. O cara que já está certo que quer ir a fundo na hipertrofia, que já decidiu isso e está aqui com a gente. Então, se você é esse perfil, então entra agora que você já vai ter acesso à sua Masterclass de treinamento feminino, tá? Então, para pensar aqui, ó. Se você se inscrever exatamente agora, tá? E for um dos 100, você vai ter todos esses bônus aqui disponível para vocês, tá? Sem precisar pagar nada, tá? E quanto que custa, então, o curso completo de hipertrofia de AZ, a minha certificação de 40 horas hipertrofia de AZ? O valor desse curso é R$697. Mas você, que participou do congresso, que está aqui agora comigo e está realmente interessado em fazer parte dessa turma, desse grupo de personal trainers e estudantes de educação física que vão fazer a diferença na área da hipertrofia muscular, você vai pagar só R$497 à vista. Ou então você pode parcelar em 12 vezes de R$47, tá? Então tem essas duas possibilidades de pagamento, tá? Então, basicamente, se você se inscrever nesse exato momento, tá? Que a gente está com as inscrições abertas, você vai pagar R$497 à vista ou 12 vezes de R$47. Ou seja, dá R$1,56 por dia, tá? Para você fazer parte, é R$1,56 por dia para você fazer parte da certificação hipertrofia de AZ. E cara, sinceramente, não tem como você dizer que não tem R$1,56 por dia para investir na tua carreira. Simplesmente se você disser isso, é porque isso não é uma prioridade para você. Eu entendo, se você não tem essa prioridade, se você está bem do jeito que você está, se você não precisa aprender mais nada de hipertrofia, eu entendo. Mas se você tem real interesse em aprender mais sobre hipertrofia muscular, tá querendo se destacar, tá querendo ir além e me falar que não tem dinheiro para investir, eu acho que você que não está sabendo priorizar certo aí as suas finanças, tá? Porque não ter dinheiro pode ser uma desculpa para quando você tem um investimento aí de R$10.000 ou quando você vai fazer uma faculdade de educação física particular, que você gasta uma grana para pagar a tua mensalidade lá, ou vai fazer uma pós-graduação, mas nesse caso aqui, cara, eu acho bem difícil de você não ter
o capital necessário para fazer esse curso, tá? E fora que você pode investir hoje, e se você falar assim, pô, não gostei, Renato, eu tô aqui, fiz o curso essa semana aqui, fiz as aulas aqui e não curti. Você tem a garantia incondicional de 7 dias, tá? Você pode apresentar essa garantia nos próximos 7 dias que a gente vai te devolver o dinheiro que você investiu, tá? Então, galera, é só clicar nesse botão que está aqui embaixo, quero iniciar minha certificação em hipertrofia de azia, ou clica no link se você estiver direto lá no YouTube. E lembra, essas inscrições estão abertas somente até o dia 19 de julho, mas pode ser que elas se encerram em qualquer momento. Se a gente perceber que não vai dar mais conta de receber mais alunos, a gente vai encerrar, tá? E lembrando, tá? Se você está nessa página aqui e está conseguindo visualizar todo esse conteúdo, significa que a gente ainda tem vagas, mas elas podem acabar a qualquer momento. Quando encerrar as vagas, essa página aqui sai do ar, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Então, faz a sua inscrição agora, não perde tempo. E lembra do que eu falei lá no congresso? Lembra do ciclo de investimento e capacitação, porque quando eu falo da certificação em hipertrofia de azia, eu estou falando de investimento na tua carreira, não estou falando de ter um gasto a mais no teu mês. Sabe por quê? Vamos supor, se você se matricular hoje na certificação em hipertrofia de azia, para pensar o que pode acontecer com você. Então, eu criei um cenário aqui para simular o que vai acontecer contigo depois que você se inscrever na certificação em hipertrofia de azia, tá? Basicamente, olha só isso aqui. Você pode se inscrever hoje, pagar os R$ 497, ou você pode até parcelar e pagar só R$ 49,70. Imagina que você aprendeu algo que poucos profissionais sabem no mercado, que é igual eu te falei. Aqui na hipertrofia, na certificação, você vai aprender o mais alto nível de ciência. Então é um conteúdo que poucos profissionais dominam no mercado. E vamos supor que só o que você fez lá no módulo de mitos, você comentou com algum amigo teu, algum aluno teu lá na academia, ou até no seu ciclo social, e ele sentiu confiança na tua palavra, falou assim, pô, esse cara entende do que ele está falando, e te contratou por R$500 por mês. Ah, tudo bem, na minha cidade a gente cobra mais barato pelo personal trainer, na minha cidade a gente cobra mais caro. Independente disso, é só um exemplo que eu estou dando para você. No primeiro mês você já reaveu o seu investimento, cara. É uma informação que você aprende na certificação em hipertrofia de azia que pode te fazer ter um aluno que vai reaver o teu investimento. Ah, e daqui a 6 meses, se você continuar com esse aluno, conseguir manter e fidelizar ele, você ganha R$3.000, ou seja, você multiplica por 6 o retorno de investimento que você fez. É o ciclo que eu te expliquei. Você faz o investimento, aprende algo novo, conquista um aluno e você retorna esse dinheiro depois. E pode ser que você ganhe muito mais do que um aluno, vamos supor. Você se matriculou na certificação, aprendeu informações, diversas informações, e 5 alunos, cara, e para pensar o seguinte, você tem o resto da vida para aplicar o que a gente te ensina para conseguir um novo aluno, tá? Você acha que não consegue no resto da vida aprender algo com a gente aqui e aplicar e conseguir um novo aluno, né? Então vamos supor, foi contratado por 5 alunos por R$500 por mês. Cara, em 6 meses você já reaveu e foi para R$12.500, cara. Então, para pensar, você investiu 500 nesse cenário aqui, que não é nada absurdo. Tu concorda comigo? Se você é um personal trainer e conquistar 5 alunos, porque você agora é um expert de hipertrofia, não é nada absurdo, tá? E você consegue reaver ali para R$12.500 o teu investimento, tá? Mais uma vez, é o ciclo acontecendo mais uma vez. E lembrando, gente, que isso aqui tu aprendeu uma vez uma coisa que você pode aplicar e aplicar e aplicar e conseguir novos alunos o resto da tua vida, que tu não vai perder acesso a esse curso, tá? E, não, Renato, mas nós estamos numa pandemia e tá difícil de prescrever treinos nas academias, as academias estão fechadas, então eu preparei um outro cenário aqui para você. Vamos supor que você se matriculou e teve 5 alunos de consultoria online que você vai cobrar mais ou menos R$100 para cada aluno por mês para prescrever os treinos deles, tá? E aí você consegue, em um mês, você já com esses 5 alunos, você já reaveu o seu investimento, em 6 meses você já fez 6 vezes mais o investimento que você teve na certificação. É só para mostrar para você de uma maneira bem racional que faz todo o sentido se inscrever na certificação em hipertrofia de azia se você tem interesse em alavancar a tua carreira de alguma forma, tá? Igual eu falei, se tu não tem interesse nenhum em alavancar a carreira, você tá bom do jeito que tá hoje, você tá bem satisfeito, não tem problema, tá? Aí tudo bem, essa certificação não é para você. Mas se você tem interesse em evoluir, essa é uma excelente forma de você evoluir, tá? E o nosso ciclo de investimento mais uma vez. E aí, eu fiz até umas contas aqui para vocês verem a diferença entre fazer a certificação em hipertrofia de azia e fazer uma pós-graduação online, um congresso, um curso de extensão, enfim.
Para pensar aqui comigo. Uma pós-graduação de Educação Física hoje é no mínimo R$6.000 totais, tá? Então, se você somar todas as suas mensalidades, você vai pagar ali no mínimo uns R$6.000, uma boa pós-graduação, tá? Uma pós-graduação online, e isso assim, tem pós-graduação que é R$20.000, tá? Mas enfim, uma pós-graduação online você vai gastar R$2.500. Um congresso que você vai gastar uns R$1.500. Um curso de extensão de fim de semana, pode ser que alguns lugares tenha R$100, outros lugares, mas fica ali mais ou menos em torno de 200, tá? E a certificação em hipertrofia de AZ é R$497, tá? Só que para pensar, quando você faz uma pós-graduação presencial, sempre tem um custo extra de deslocamento, de alimentação. Então vamos supor que você vai gastar R$1.000 a mais ali de gasto extra. Na pós-graduação online não tem gasto extra, porque você faz na sua casa mesmo. No congresso também vai ter, porque você vai ter ali, sem contar hospedagem, enfim, você vai ter um gasto extra. No curso de extensão eu coloquei ali R$50, você pode gastar ali com alimentação, tá? E o hipertrofia de AZ você também não vai ter custos extras, tá? O acesso que você vai ter na sua pós-graduação é só durante a pós-graduação. Assistiu a aula do professor, perdeu o conteúdo, ficou doente no dia, não conseguiu ver, perdeu essa aula, não volta mais atrás. Mas eu tenho os slides do professor, mas a explicação do professor você perdeu. A pós-graduação online é só durante o teu período ali. Depois que você termina a sua pós-graduação, você perde o acesso do material. Tem as apostilas? Tem, mas não vai ter mais acesso às explicações dos professores. O congresso é assistir a palestra, cochilou 15 minutos, perdeu a informação, não volta nunca mais. Tá? Então investiu, perdeu a informação, não volta mais. Curso de extensão, a mesma coisa. Você vai lá num curso de... Por exemplo, num dia, 8 horas de curso. Chega no final do dia, tu já está cansado, não está conseguindo absorver mais. Se ele falou alguma coisa importante lá, você já perdeu a informação, porque você não absorveu. Já no hipertrofia de AZ, você tem acesso vitalício. Ou seja, você pode fazer ali a hora que você quiser. Hoje eu quero assistir 2 horas, eu estou com tempo aqui. Hoje eu tenho 30 minutos aqui para estudar. Não tem problema nenhum. Você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. Na pós-graduação, você não tem garantia nenhuma. Se inscreveu, matriculou, já era, pagou, não volta mais esse dinheiro nunca mais para sua conta, não tem essa possibilidade. Chegou lá, viu que o curso é horrível, que a plataforma não serve para nada, você não tem como ter garantia. Vai num congresso, assistiu às palestras, não tem como ter garantia disso, você não recebe o seu dinheiro de volta, e nem nos cursos de extensão. No hipertrofia de AZ, a gente dá 7 dias, ali 15 dias está errado, hein? 7 dias de garantia. Você tem 7 dias de garantia no hipertrofia de AZ, tá? Então, para pensar aqui, ó. Vou até trocar aqui, ó. Pronto, troquei aqui para não ter confusão. Você vai ter 7 dias de garantia, então. Você assistiu ali a primeira semana, tem todo o conteúdo liberado lá para você. Você assistiu algumas aulas e falou assim, pô, esse curso não é para mim, ele está avançado demais, né? A gente tem conteúdo para todos os níveis, né? Mas se você assim, não, eu não consigo acompanhar, não gostei da cor dos slides, beleza. Você pode pedir seu dinheiro de volta e a gente devolve 100% do valor que você investiu, tá? É a única forma de capacitação que você tem aí hoje de conseguir 100% de investimento. Ou seja, o risco é nosso. E a gente só faz isso porque a gente confia demais nessa certificação. A gente sabe que quem entrar lá não vai querer sair, tá? Então, por isso que a gente dá essa garantia, para você ficar tranquilo, para você tomar uma decisão segura de que você não está sendo enganado e que você não tem como ser passado para trás, tá bom? Outra coisa, certificado. A pós-graduação possui, a pós-graduação online também, o congresso e o curso de extensão também possui certificado. A diferença é que a hipertrofia de AZ é um certificado vitalício, ou seja, você está garantido ali como especialista em hipertrofia o resto da sua vida, né? Nos outros cursos, o material vai mudando, os artigos vão sendo publicados, tudo isso muda. Congresso, cada vez que você vai num congresso, você vai ter ali uma atualização diferente, enfim. Atualização desses materiais. Nenhum pós-graduação, congresso, curso de extensão, nenhum deles tem atualização. Né? Só a Sítios que oferece essa atualização constante para o material que você está se inscrevendo. Então é basicamente por isso que a gente fala, é a última vez que você vai se inscrever num curso de hipertrofia. Que não tem porquê depois disso você se inscrever em qualquer outro material de hipertrofia. Você vai aprender simplesmente tudo que você precisa. Tá? E o tipo de conhecimento que para mim é o mais importante. Porque na pós-graduação online, no congresso, você vai aprender só conteúdo teórico. No curso de extensão, você vai aprender conteúdo meio teórico e meio prático. No hipertrofia de AZ, você vai aprender com 100% de ciência aplicada na prática. Então, é a melhor forma de conhecimento que existe
para aumentar os resultados dos seus alunos. Ah, e se isso ainda não foi suficiente, se você ainda não está confiando, que pode ser que você não confie nem em você mesmo, ali para aplicar tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente ensina na plataforma para você ter mais resultado, eu quero que você escute só algumas histórias dos alunos aqui da Sítios, o que aconteceu com eles depois de fazer parte aqui das nossas certificações. Em dezembro eu não tinha quase nenhum aluno de consultoria online. Hoje eu tenho quase 40 mulheres aí nos meus programas de treinamento online. São 4 alunos, isso aí para mim aqui dá em média aí por volta de 1.500 a mais de faturamento, né? Hoje em dia estou com um pouco mais de 100 alunos. Mais 4 alunos de consultoria online. Construí a minha consultoria online com as dicas deles. Hoje eu tenho basicamente 10 alunos de consultoria online. De 10 vagas que eu disponibilizei, eu consegui preencher 9. Viu só? Então, assim, são profissionais e estudantes como você, que já, os estudantes depois de formado, obviamente, mas que atuaram no mercado, aprenderam com a gente e conseguiram alavancar carreira depois de aprender o que a gente tinha para ensinar aqui no Hipertrofia de AZ, tá? Então, basicamente é isso, galera. Clica no botão aqui embaixo, clica no link se tu estiver no YouTube. Lembrando que as inscrições vão somente até dia 19 de julho, às 23h59, ou até acabarem as vagas, tá? Então, fiquem ligados que as vagas podem acabar a qualquer momento, tá? Então, a última mensagem que eu quero te passar sobre a certificação em Hipertrofia de AZ é o seguinte: a decisão que você vai tomar agora vai refletir na sua renda nos próximos 365 dias. Então, o quanto que você vai ganhar por mês como personal trainer vai ser refletido a partir da decisão que você toma hoje, tá? Então, se você fala assim, eu estou 100% satisfeito com a minha renda, estou 100% satisfeito com a minha carreira do jeito que ela está hoje, então você simplesmente não precisa fazer mais nada. Mas se você fala assim, cara, eu quero mais, eu acho que eu posso ir além, eu acho que se eu tiver o estímulo certo, se eu aprender o conhecimento certo, eu consigo ir além. Então, você vem com a gente, você vai com certeza trilhar um caminho muito diferente do que a maioria dos profissionais que tem por aí, tá? E eu queria te perguntar, quanto que custa para você hoje não dominar a ciência da hipertrofia muscular? Quantos alunos você acha que já deixou de atender ou que poderia deixar de atender se você sem dominar a ciência da hipertrofia muscular? Isso é uma pergunta que fica para você, porque às vezes você pode falar assim, pô, R$497 é caro para mim, mas quanto que custa para você não ter todo esse conhecimento? Será que você não vai perder muito mais oportunidades na tua carreira aí por não ter esse conhecimento? Então, se você já está dentro, cara, eu só queria te dar as boas-vindas e bora fazer essa diferença na educação física, para que eu quero te ver como uma referência, cara. Eu quero que você seja como todos esses alunos que eu te mostrei aqui hoje, que são extremamente diferenciados do que eles fazem e que estão realmente fazendo a diferença na educação física. Estão tornando a educação física melhor. Estão tornando essa profissão naquela profissão que ao invés das pessoas virarem e falarem assim, pô, o cara fez educação física, né? Pô, coitado dele. Estão falando assim, cara, o fulano fez educação física, olha que maneiro. Então esses profissionais estão fazendo isso e eu quero que você seja esse caso também, tá? O botão tá aí, galera. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês chamarem no chat que a gente tá aqui para isso. A partir do momento que vocês apertam, vocês vão lá para nossa página de checkout. Na página de checkout vocês veem aí qual que é a melhor forma de pagamento para vocês, tá? Se for no boleto ou no cartão, lembrando que no boleto somente à vista, tá? Não tem como a gente parcelar no boleto. Depois de você preencher seus dados básicos, escolher a forma de pagamento e clicar ali, você está oficialmente dentro da certificação em hipertrofia de AZ e vai ser um prazer enorme ser o teu professor a partir de agora. Beleza? Galera, então certificação em hipertrofia de AZ era isso. Vamos falar agora sobre o nosso resumão das 4 aulas passadas. Então, você estava aqui no congresso, talvez você tenha assistido, talvez não. Tá? Se você já assistiu as últimas 4 aulas, eu vou aqui fazer uma revisão dessas aulas para vocês. Se você não assistiu ainda, tá? Eu recomendo você assistir, né? E de qualquer maneira, você pode ficar nessa aula aqui, pode ver esse resumão que eu vou fazer para você, tá? Mas não deixe de assistir as aulas, tá? Só para você ter uma ideia, essas aulas foram liberadas e elas vão ficar no ar até o dia 19 de julho. Então, no dia 19 de julho, encerra as inscrições do Hipertrofia de AZ e encerra também o nosso congresso, tá? Então, as aulas saem oficialmente do ar, não tem como mais acessar. E, inclusive, no dia 19 é o último dia para você emitir o seu certificado. Fica até o final dessa aula para você saber como que você vai emitir o seu certificado. Porque depois do dia 19 não tem como mais emitir certificado. E aí você pode ficar chateado com a gente, falar, pô, Renato, mas eu queria emitir meu certificado e não consegui. Mas foi porque você não assistiu essa aula e não conseguiu emitir a tempo, tá? Então, ó, basicamente é o seguinte, gente. A gente tem mais 2 encontros além dessa aula aqui,
ao vivo, tá? Então na terça-feira, dia 14 de julho, a gente vai entrar ao vivo às 8 horas da noite, vai mandar o link para vocês por e-mail e vai botar aqui no YouTube. Uma aula ao vivo às 8 horas da noite, tá? Amanhã, segunda, também tem uma aula sobre emissão de certificado, para ajudar vocês, às 8 horas a gente vai liberar essa aula, para ajudar vocês a emitir o certificado. Então, no final da aula que vocês estão assistindo agora, eu vou explicar o passo a passo da emissão de certificado e amanhã vai vir essa aula mais detalhada sobre o processo, tá? Na terça-feira, a gente vai dar essa aula ao vivo e na sexta também vai ter uma aula ao vivo meio-dia, tá? Então, na sexta, dia 17 de julho, a gente entra ao vivo também e vai mandar o link para vocês por e-mail, nos nossos grupos, nossos canais, vocês vão ficar sabendo, tá bom? E, gente, por favor, não perde o último dia de congresso, assiste essas aulas o quanto antes para vocês não perderem, tá? Só lembrando os nossos 2 encontros ao vivo, vocês vão poder mandar qualquer pergunta pra gente que a gente responde lá na hora. E se você quiser assistir as aulas, tá aqui na página do congresso, é só você rolar aqui em cima essas bolinhas, que cada bolinha dessa é uma aula nossa, tá? Vamos fazer a nossa revisão aqui de todas as aulas. A gente começa aqui com a nossa aula 1. Na nossa aula 1, a gente falou sobre os mitos que impedem nossos alunos de hipertrofiar. E um grande mito que a gente já cortou logo de cara foi o mito da intensidade, onde muitos acham que a intensidade é o principal fator que vai otimizar a hipertrofia. E a gente vê que se a gente tivesse que elencar uma variável principal, com certeza vai ser o volume de treino, que é a opinião dos principais especialistas da hipertrofia muscular. Inclusive, a gente fala sobre isso embasado em inúmeros estudos, que mostra essa relação dose-dependente entre volume de treino e também hipertrofia muscular. Ah, Renato, eu não faço ideia do que você está falando de volume de treino. Vale a pena você conferir tanto a aula 1 quanto a aula 3, que a gente detalha bastante o que é volume de treino, como que você manipula isso, enfim. Outra coisa que a gente viu nessa aula é que não precisa necessariamente atingir a falha muscular para você ter resultados otimizados de hipertrofia. Se você atingir bem próximo da falha muscular, já é um resultado otimizado, tá? E muitas das vezes, para os alunos avançados, se você estimular ele a atingir a falha sempre, você pode, às vezes, não otimizar o treinamento dele, tá? E a gente explica ali, baseado em ciência, tudo sobre essa questão de atingir até a falha. Outra coisa, a gente falou muito sobre a metodologia do treino full body, de você treinar o mesmo músculo todos os dias. Você fazer ali um treino onde você treina todas as musculaturas do corpo todos os dias da semana, tá? Principalmente para quebrar aquele mito de que você, qualquer tipo de treino, você vai precisar de 72 horas para se recuperar, ou 48 horas, porque sempre vai depender do estímulo que é dado. Se o estímulo é pequeno, você consegue se recuperar em 24 horas, tá? E basicamente a gente comprovou isso com alguns estudos. E também falamos da liberação hormonal, que é vista aí como muitos o principal preditor da hipertrofia muscular. Só que a gente mostra ali com vários estudos científicos que não é bem assim, que você não pode se basear só em variáveis hormonais para dizer o que é hipertrofia muscular, se vai uma metodologia vai hipertrofiar ou não, tá? Então, a gente tem como criar hipóteses com esses estudos, mas esse estudo em específico mostrou que mesmo as hipóteses de, por exemplo, liberei mais testosterona com essa metodologia, liberei mais IGF-1 com essa metodologia, né? Isso aí não faz tanto sentido, tá? Porque, teoricamente, você não vai ter diferenças hipertróficas manipulando seus hormônios de maneira endógena, tá? Porque quando você faz de maneira exógena, ou seja, utilizando anabolizantes, você realmente, aí sim você vai ter uma grande diferença, mas isso não é recomendado para nenhum aluno nosso, tá? Então, basicamente, quando você faz a manipulação dos seus próprios hormônios, do que você é capaz de produzir, você não vai ter uma diferença de resultados, tá? Na nossa aula 2, a gente falou sobre hipertrofia muscular fora da academia, ou seja, em treinos em casa, treinos funcionais, treinos no boxe de CrossFit. E a grande chave da hipertrofia fora do ambiente da academia é em relação à intensidade. E o Vitor, que ministrou essa aula, ele mostrou muito bem que dá para você ter hipertrofia muscular mesmo em intensidades baixas, ou seja, se você está até aqui e não entende quando eu falo de intensidade, eu estou falando de carga, é porque você não viu as nossas outras aulas, tá? Lá a gente explica que quando eu falo aqui intensidade, estou falando de carga de treinamento. Vamos supor, aumentei a intensidade, estou colocando mais carga no exercício, tá bom? Então, basicamente, quando a gente aumenta a intensidade, a gente tem resultados melhores, mas esses resultados são bem semelhantes a partir de 40% de um RM, tá? Então, o que os estudos mostram? Que se você treinar em casa, você consegue sim hipertrofiar. Talvez, dependendo do aluno, vai precisar
de uma carga externa, né, como nas academias, para você conseguir hipertrofiar ao máximo. Mas é possível hipertrofiar sim. E fora que tem alguns casos de alunos sedentários que você consegue hipertrofiar mesmo sem uso de carga nenhum, tá? Mesmo fazendo exercício sem carga, você consegue hipertrofiar. E outra coisa também, a gente tem que parar para pensar, são nas respostas individuais de determinadas metodologias, né? Vale a pena você testar para cada aluno, para você ter uma real noção de quanto que aquele aluno vai ter de resultado naquela metodologia. Sendo que você pode tanto usar exercícios para mesmo agrupamento muscular, como flexão de braço e supino reto, e ter resultados iguais, como nesse estudo aí que o Vitor mostrou para vocês também. Só que se a gente tivesse que bater o martelo e dar um veredito sobre qual que é a melhor metodologia para ganhar o máximo de massa muscular possível, e aí muita gente vem defendendo o crossfit, porque, pô, eu malhei a vida inteira, não consegui resultado, mas aí eu fiz crossfit e eu tive resultado. Mas a grande diferença do crossfit é que nele você tem ali vamos dizer, uma aderência maior ao treinamento. Mas se você tivesse que ser um fisiculturista, por exemplo, que é o cara que ele precisa ganhar o máximo de massa muscular, ele não faria crossfit. Só porque no crossfit não é que é uma metodologia ruim para hipertrofia, pelo contrário, ela é excelente para hipertrofia. Só que ela é excelente, ela é focada em inúmeros objetivos, para você ficar mais forte, para você ficar mais rápido, para você ter melhor condicionamento físico. Então, se o intuito é otimizar a hipertrofia, o CrossFit acaba não sendo a melhor opção por conta disso, tá? Ah, não, Renato, mas eu amo CrossFit e é a melhor coisa. Então, provavelmente, vai ser a metodologia que vai gerar mais resultado para você, tá? E na aula 3, aí o Vitor veio, cara, dando uma aula sensacional e completa sobre as variáveis do treino de hipertrofia. Então a gente falou sobre aderência, mostrou para vocês lá o modelo PRF, né, para você gerar mais aderência ao treinamento. Falou sobre intensidade de treino, falou sobre levar o treino até a falha ou não, mostrando ali vários estudos. Falou da relação dose dependente do volume de treino, da periodização do volume de treino, como que você faz a sobrecarga progressiva, como que você seleciona os melhores exercícios, qual o melhor intervalo de recuperação, qual que é a cadência ideal, ou seja, quantos segundos na concêntrica, quantos segundos na excêntrica para hipertrofiar ao máximo. Tudo isso ele falou na aula 3, tá? Eu passei rápido aqui, porque simplesmente se a gente ficasse falando de cada variável dessa, eu gastaria muito mais tempo, sendo que vocês têm uma aula completinha lá, disponível para vocês poderem ver, tá? Então não deixa de assistir a aula se você ficou interessado. E também na nossa quarta aula, a gente falou sobre métodos de treinamento. A gente separou aqui os 5 métodos mais funcionais para vocês poderem aplicar de imediato, que é o método do drop set, método rest pause, método super série, método agonista e antagonista e o método alternado por segmento. Então, se você tem interesse nesses métodos, aprender como utilizar, vai ver, você já sabe como utilizar, você já assistiu a aula, ou você ainda não assistiu e está interessado, vai na aula, porque lá tem toda a explicação detalhada. Eu não quis nessas duas aulas ficar aqui exemplificando, porque seria mais ou menos repetir o que o Vitor já falou. E a gente gastaria muito tempo aqui para explicar cada método com detalhes, sendo que você pode muito bem ir lá na aula agora, se você quiser, e assistir tudo, tá? Mas lembrando que isso que a gente viu nas aulas do congresso. Vamos falar agora então o conteúdo que você veio para aqui assistir, que é o nosso conteúdo Game Changer aqui, que é um conteúdo que você nunca viu sobre prescrição de treinos de hipertrofia, tá? Começando sobre os estilos e modelos de periodização. Para falar de periodização, a gente tem que definir periodização. E periodização é a variação estratégica das variáveis do treinamento. Então qualquer variável do treinamento, como volume, intensidade, frequência, progressão, tempo de recuperação, cadência, tudo isso são variáveis, tá? E você manipulando essas variáveis, você consegue fazer uma periodização. E a periodização, ela é muito funcional para gerar essa variação de treinamento, para gerar um controle do seu treinamento, para você ter ali algo que você consiga controlar, né, do seu aluno, porque se você simplesmente chega lá e não tem uma periodização do seu aluno, você está prescrevendo treinos aleatórios, tá? Se você não tem ali uma variação estratégica do treinamento, ou seja, você não está fazendo um planejamento, você não tem controle nenhum do que você está fazendo. E também é uma forma de você ter uma estratégia, como eu acabei de citar. Você tem um caminho a seguir, um objetivo específico a seguir, e também gera mais motivação para o aluno. Então, se eu tivesse que dar 4 argumentos para você utilizar a periodização, eu daria esses 4 argumentos aqui, tá? Você variar o treinamento do seu aluno, você ter mais controle do que você está fazendo, você ter uma estratégia, um objetivo no seu treinamento e também gerar mais motivação no aluno. Só que sempre vem a grande pergunta na musculação.
será que periodização do treino otimiza a hipertrofia? Será que eu preciso periodizar o meu treinamento para gerar mais hipertrofia? E para responder essa pergunta, eu vou trazer alguns estudos aqui para te mostrar. Nesse estudo aqui, por exemplo, mostrou que quem teve um treino periodizado para hipertrofia, ele teve mais resultado do que o outro grupo, tá? Então, nesse grupo aqui, tudo bem, ele comparou alunos que foram supervisionados, com um treino programado e periodizado por um personal trainer, comparando com alunos que não tiveram um treino programado e periodizado por um personal trainer, estavam sem acompanhamento, tá? Nesse estudo em específico, né, os alunos, numa média, né, os alunos que treinaram sozinho não tiveram resultado nenhum. Os outros alunos tiveram uma média de ganho de 2 kg de massa muscular. Tá? Então essa foi a diferença de ter um treino ali programado e periodizado pelo personal. Nesse outro estudo aqui, que foi uma meta-análise avaliando força muscular, deixo isso aqui claro, tá? Primeiro a gente falando sobre força muscular, ficou mais ou menos estabelecido que para a força é primordial que haja uma periodização do treinamento. Ou seja, não adianta chegar lá todo dia e jogar peso na barra e fazer de qualquer maneira, que isso não vai otimizar o ganho de força, tá? Nessa meta-análise aqui, a gente tem isso descrito. E quando a gente fala em estudos e meta-análises, aqui mostra uma meta-análise de 2012 do Simão, falando que a periodização linear ela foi inferior em termos de hipertrofia para a periodização não linear. Então isso já dá um opa, peraí, então a periodização não linear parece que ela é melhor. Só que aí, em 2017, o Girgek ele fez um estudo falando sobre hipertrofia muscular também na periodização e mostrou que a periodização ondulatória deu o mesmo resultado da periodização linear. Então, resumindo todo esse conhecimento que a gente tem aqui de periodização e hipertrofia muscular até agora, parece que tem um benefício de você periodizar o seu treinamento, tá? A gente não pode bater o martelo com firmeza assim e falar assim, ó, quem não estiver periodizando não vai ter o resultado otimizado. Porque seria assim meio que infundado pela literatura científica, porém a gente tem altos indícios de que a hipertrofia ela é otimizada com a periodização. E além disso tem aqueles benefícios que eu te falei, né? Pô, se você está periodizando seu treinamento, você tem controle, você tem estratégia e tudo isso no final das contas vai repercutir no resultado. Coisas que não tem como a gente avaliar no estudo. A motivação do teu aluno a gente não avalia no estudo. A tua estratégia de intervenção não dá para avaliar no estudo, tá? Ah, Renato, mas eu não faço ideia do que é esse negócio de periodização, não sei periodizar as minhas variáveis, o que eu posso fazer? Vou te explicar aqui na prática aqui agora, ó. Então imagina que o seu aluno vai ter diversas sessões de treinamento, tá? E ali você tem no eixo vertical desse gráfico, você tem diversas intensidades de treinamento, sendo que você tem ali 14 repetições máximas no mais alto e você tem uma repetição máxima no mais baixo, tá? Então quanto mais alto o ponto estiver no gráfico, menor vai ser a intensidade, maior vai ser o número de repetições. Vocês conseguem entender que a intensidade, quanto maior ela for, menos repetições você consegue fazer em repetições máximas? Então, basicamente, é assim que esse gráfico vai funcionar. E a gente tem esse modelo teórico, né? Se você assistiu a nossas aulas, você já sabe que essas zonas de hipertrofia, zonas de força, zonas de resistência, elas não são bem assim fidedignas do ponto que assim, para hipertrofiar eu tenho que trabalhar sempre na zona do meio, tá? Não é bem assim que funciona. A gente percebe que você consegue variar essa zona e ter o mesmo resultado de hipertrofia. A grande questão é que é uma forma mais didática de eu te ensinar, que existem 3 zonas de intensidade. Tem a de força muscular, força pura, tem a de hipertrofia muscular e a de resistência muscular. Mas já fica na sua cabeça que você não vai ter hipertrofia só na do meio não, tá? Você vai ter hipertrofia em todas as outras. Legal? Então vamos falar aqui uma sugestão da periodização ondulatória diária. Então, se a gente tem 8 sessões de treinamento, na periodização ondulatória diária, significa que em cada sessão a gente vai trabalhar numa intensidade diferente. Então, vamos supor, na nossa sessão 1, a gente vai trabalhar com cargas ali de 8 a 12 repetições máximas, tá? Uma carga considerada da zona hipertrófica. Depois, na sessão 2, ou seja, se o aluno treinou na terça, na quinta-feira você vai fazer a segunda sessão dele numa zona de força muscular. Então, você pode fazer os mesmos exercícios, só que você vai trabalhar numa zona de força muscular. Na sessão 3, você já vai para uma zona de resistência muscular, ou seja, você vai baixar a carga bruscamente para poder fazer ali uma zona de resistência, tá bom? Então, basicamente, você vai fazendo esse formato ondulatório com as sessões de treinamento, tá? Onde cada dia, cada sessão, você vai trabalhar numa intensidade diferente.
Exatamente, diferente. Então essa é uma forma de você fazer, tá? Uma periodização ondulatória diária. Dá trabalho para fazer? Dá, tá? Quais que é as dificuldades que você vai ver quando você utilizar essa metodologia? É de você conseguir saber a carga direitinho, tudo isso. Mas é uma metodologia muito válida que eu sugiro muito vocês aplicarem aí e testarem com os alunos de vocês. Outra sugestão aqui, a periodização ondulatória diária flexível, ou seja, você conseguir fazer ali uma periodização, essa variação ondulatória. Só que ao invés de você deixar ela toda programada, você vai avaliar o seu aluno na sessão de treino e ver o que ele está apto para fazer, tá? Como que funciona isso, tá? Basicamente assim, seu aluno chegou hoje para a academia, só que ele chegou num dia muito cansado. Pô, ele teve um dia exaustivo no trabalho, ele dormiu mal, ou então ele saiu no dia anterior, bebeu álcool, por exemplo, e chegou bem cansado para treinar. Nesse dia, não é interessante você ter um dia de força muscular. Então, se você tivesse um dia programado, não seria viável, tá? Então, o que você faz com ele? Nesse dia, você joga um treino de resistência muscular, porque vai fazer muito mais sentido, porque ele não vai precisar utilizar tanta carga, ele vai estar com a força muscular dele afetada, então faz mais sentido utilizar ali uma resistência muscular, tá? Num dia que ele está 100% apto, que ele dormiu, vamos supor, ele voltou das férias e está com a disposição a 1000, você faz um treino de força. Só voltando aqui que eu só dei um exemplo, né? Mas você vai fazendo essa periodização de acordo com o seu aluno, tá? E existem até testes que você pode fazer com o seu aluno, mas eu te recomendo de um ponto de vista bem prático, você não precisa fazer esse teste, tá? Quando o seu aluno chega lá, você já consegue ter uma ideia de como que ele está no dia, tá? E às vezes você seleciona o estímulo que você vai dar com base. Então essa é a diária flexível, ou seja, você dá flexibilidade para você atuar. Vamos lá, a periodização ondulatória semanal significa que cada semana do treinamento você vai trabalhar com uma intensidade diferente. Então, vamos supor, se você vai ter 2 sessões de treino na semana 1, 2 sessões de treino na semana 2, 2 na 3 e por aí vai, você vai trabalhar em zonas diferentes em cada sessão, tá? Você vai trabalhar lá na zona de hipertrofia na primeira semana, na zona de força muscular na segunda semana, de resistência na terceira semana. Então, pode ser uma maneira mais prática de fazer essa prescrição, tá bom? Você fazer essa zona de prescrição com base ali na semana que você fazer as suas sessões de treinamento. Na prática, fica mais ou menos assim, ó. O teu mesociclo 1 lá, você vai trabalhar em diferentes intensidades em cada sessão de treino. E isso vai se repetindo ao longo do tempo. E aqui, por exemplo, você tem uma ótima forma de você periodizar o treinamento para a hipertrofia, porque na maior parte do tempo você vai estar trabalhando com cargas não tão altas e não tão baixas também, tá? Então aqui eu estou te dando um exemplo aqui de que você pode encaixar no seu mesociclo. E se você quiser ver bem na prática mesmo, seria mais ou menos isso aqui, ó. A ondulatória diária na prática vai ser assim, na segunda-feira, quando você trabalhar com 15 repetições máximas de intensidade, você pode utilizar exercícios variados e é um dia muito bom para você aprimorar a técnica, tá? Porque quando você está com menos carga nos exercícios, você tem mais facilidade de otimizar a técnica, de otimizar a sua técnica no exercício. E também você vai utilizar baixa carga, mais repetições e um intervalo de descanso menor. Um intervalo de descanso ali em 45 segundos a 1 minuto, tá? Na quarta-feira, você vai fazer uma intensidade mais alta. Então, nesse dia, que você vai fazer de 4 repetições máximas a 6 repetições máximas, você precisa utilizar exercícios compostos, tá? Porque não é muito viável você utilizar cargas muito altas para exercícios isolados ou monoarticulares, tá? Por quê? Você gera muita tensão numa articulação só. Essa tensão não é distribuída em várias articulações e isso pode aumentar os riscos de lesão. Então eu te recomendo nesse dia a utilizar só exercícios compostos, tá? Outra coisa, vai usar a carga mais alta, vai utilizar menos repetições e o intervalo de descanso vai ser maior, tá bom? Na sexta-feira, só para tu ter uma ideia, o intervalo de descanso ali pode chegar a 3 minutos, por exemplo, tá? Na sexta-feira, você vai utilizar uma intensidade de 8 a 12 repetições máximas, tá? Então ali você vai poder usar mais exercícios isolados, que vai ser um dia que você vai estar bem focado, principalmente nos pontos fracos do seu aluno, onde ele tem mais deficiência muscular, e você vai e foca nesses exercícios. Você vai usar uma carga média ali, tá? No meio termo, de 8 a 12 repetições máximas. Também o número de repetições médio e o intervalo de descanso médio. O que significa ali? 1 a 2 minutos, tá? Dando uma preferência para 2 minutos se o seu aluno tem bastante tempo para treinar. Falando de periodização de volume de treino, vocês já viram na aula do Vitor, e aqui eu vou repetir mais ou menos o que ele falou para vocês, tá? Porque você pode variar também o número de séries que você vai fazer com o seu aluno ao longo das semanas.
E a gente tem esse estudo para mostrar para vocês o modelo que foi estudado, onde você pode fazer ali, por exemplo, na primeira semana você faz de 7 a 10 séries para cada agrupamento muscular. Na segunda semana você pode fazer de 10 a 15. Ali ele está fazendo tá mostrando um exemplo onde você faz a cada 12 semanas uma troca, tá? Isso é interessante, por exemplo, um aluno começou hoje, aí você começa com ele de 7 a 10 séries, depois de 3 meses de treinamento, você vai para 10 a 15 séries, depois de mais 3 meses, você vai para 15 a 20 e você vai aumentando o gradativo. A hora que você sentiu que o teu aluno está chegando ali bem próximo do máximo que ele é capaz de fazer de volume de treino, de novo, eu estou passando um pouco mais rápido nessa parte porque o Vitor falou muito disso, tá? O Vitor ele já falou isso na aula dele, então eu estou aqui só recapitulando com vocês, tá? E aí você pode fazer ali o que a gente chama de deload, que é uma descarga de treinamento, ou seja, você reduz o volume de treino para que você consiga se recuperar. E aí sim você vem com um volume mais aumentado, tá? Você se prepara para vir com volume aumentado e depois você retorna no ciclo lá do início, tá? Então, basicamente, você vai fazendo ali uma flutuação de volume de treino, manipulando sempre o número de séries. Ah, Renato, só existe esse modelo? Não, existem vários modelos. Esse é só um exemplo que a gente está dando aqui para vocês, vocês podem seguir, tá? E é muito importante que vocês variem o número de séries do treinamento, porque para o teu aluno chegar no máximo de hipertrofia, ele precisa estar treinando no máximo de volume de treino. Só que ao mesmo tempo é uma linha tênue em você aumentar esse volume e lesionar ele. Então você precisa saber as técnicas que a gente utiliza aqui para poder estimar esse volume de treino máximo. Vamos supor, o teu aluno chegou e você vai começar a trabalhar com ele agora. Você vai aumentando gradativamente e aí a hora que você percebe que ele já não está com o mesmo rendimento, ele não consegue progredir as cargas, ele está desanimado, está cansado, está desmotivado, ali está na hora de você reduzir um pouco o volume de treino. Sentiu uma dor, algum desconforto na articulação, reduz o volume de treino imediatamente, porque o que você quer é longevidade, você quer treinar que esse aluno treine direto, tá? Você não quer que esse aluno deixe de treinar algum período. Então, por isso que você faz essas ondulações de volume de treino. Beleza. Falamos de periodização, vamos ver isso na prática, que eu acho que vai ficar bem mais fácil agora para vocês visualizarem. Então, eu trouxe aqui exemplos reais de alunos meus, tá? Eu trouxe até a foto deles aqui, porque eu queria que vocês vissem o corpo deles e a realidade deles para a gente poder prescrever os treinos, tá? Então, basicamente, os exemplos que eu vou dar para vocês aqui são exemplos de alunos que eu tive e que eu prescrevi um treino. E vocês vão poder ver esses treinos na prática, tá bom? Só que antes da gente chegar ali para visualizar os meus treinos, tá? Eu quero dar alguns avisos prévios, tá? Sempre quando eu vou mostrar esses treinos para vocês que são alunos aqui da Sítios, que estão querendo aprender mais sobre hipertrofia, eu começo a pensar em duas coisas. Primeiro, que para vocês verem que aqui na Sítios a gente não tem essa de ficar só na teoria, que a gente mostra na prática mesmo, tá? A gente só fala para vocês o que a gente realmente faz. Aqui não tem essa de ficar falando de estudozinho científico e você vai ser diferenciado na carreira e não mostrar exemplos reais de alunos nossos, mostrar para vocês como se faz isso na prática. Porque é muito fácil, tu concorda comigo que é muito fácil um professor acadêmico ficar falando assim, não, você tem que chegar lá na academia e fazer um teste de 1RM. Só que aí tu vai chegar lá pro teu aluno de personal e tu vai gastar uma sessão para fazer um teste de 1RM. Tu acha que ele vai ficar satisfeito contigo? Aí depois de uma semana ele já evoluiu aquelas cargas, tu tem que fazer um reteste de 1RM. Faz sentido isso para você, cara? Então assim, por isso que eu falo que aqui na Sítios, quando a gente faz alguma coisa, é focado simplesmente em ensinar vocês da melhor forma. E não tem forma melhor de aprender do que vendo o que a gente faz na prática. Porque ali eu não vou esconder nada para vocês. Nem o nome dos alunos eu escondi. Nesse caso aqui, só teve um aluno que não me autorizou mostrar o nome dele, porque é um caso à parte que eu vou explicar para vocês. Mas os outros alunos me autorizaram a utilizar até a foto deles, porque eu preciso que vocês vejam qual que é o tipo de físico deles para a gente poder entender qual que foi a metodologia que eu utilizei no treinamento, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso aqui, ó. A maioria das pessoas que veem esses exemplos que eu dou na prática, eles vêm querendo uma receitinha de bolo. Ah, vamos ver o que o Renato faz, que eu vou só copiar e colar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou prescrever treinos otimizados para todos os meus alunos. Só que isso não faz sentido nenhum, tá? Sabe qual que é a diferença? Você vai conseguir fazer um tipo de bolo. Quem tem a receita do bolo consegue fazer um tipo de bolo. Mas quem é um Masterchef, igual o Fogaça aí que eu dei no exemplo, faz qualquer bolo e vai ter, além de fazer qualquer bolo, né, ou seja, prescreve treino para qualquer aluno,
esse cara é altamente reconhecido por isso, tá? Então, se você vai ser o cara da receitinha de bolo, que vai pegar os treinos aqui, vai copiar e colar, beleza, cara, não tem problema nenhum, tá? Mas lembre-se disso, se você quiser realmente ser reconhecido na tua profissão e ser aquele cara referência, tu precisa ser um Masterchef, tu precisa dominar, tá? Tu precisa fazer as prescrições que eu fiz aqui, não copiando e colando, mas passando da tua cabeça, o teu conhecimento, tá? E eu vou tentar fazer um exemplo disso aqui para vocês na prática, tá? Para vocês visualizarem. Quais que são os 3 exemplos de prescrição que eu fiz que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Um iniciante, um intermediário e um avançado. E tá aqui eles, tá? Só o iniciante não deixou mostrar a foto dele, porque ele ficou um pouco tímido, porque é um iniciante com sobrepeso, então ele não queria ser taxado assim, enfim, não quis forçar também, porque ia ser muito legal trazer esse exemplo para vocês, então para mim não faz diferença mostrar a cara dele aqui e o nome dele ou não, tá? O intermediário é a Thaisa, que eu vou mostrar para vocês o treino que eu prescrevi para ela, e o avançado é o Léo, tá? Qual que é a grande diferença ali que eu caracterizei iniciante, intermediário e avançado? O iniciante, ele nunca tinha treinado na vida, começou a treinar comigo nessa prescrição que eu vou mostrar para vocês. O intermediário, que é a Thaisa, ela já treinava musculação, só que nunca tinha levado muito a sério. Ela levava a sério relativamente comparado com outros alunos, mas ela nunca foi assim, aquela aluna que assim, porra, eu vou firme agora, tá? O avançado, que era o Léo, já treinava há quase 10 anos, sério, regrado, sem perder uma semana, tá? Então, cada um deles eu tive uma prescrição diferenciada, obviamente, até porque a Thaisa, por exemplo, é menina e o Léo é homem, então já teria que ser diferenciado. Mas vocês vão ver como que é diferente, tá? E por mais contraditório que pareça, eu vou ensinar para vocês do avançado para o iniciante, porque eu acho que vai ser muito mais didático dessa forma. Por mais que lá na faculdade a gente aprende a ser do básico ao avançado, do iniciante ao avançado, né? Do simples para o complexo, aqui eu vou te ensinar do avançado para o iniciante, o que vai fazer muito mais sentido. Tu vê a gama de possibilidades que eu tenho com o Léo e como que eu adapto isso para as outras realidades, tá? Porque cada um desses vai ter uma prescrição diferenciada, tá? Então vamos começar aqui a fazer para mostrar para vocês. Bom, gente, então aqui está o meu aluno Léo e aqui está o programa de treinamento que eu montei para ele. Então esse é o exato programa que eu montei para ele, tá? Não estou escondendo nada aqui para vocês, tá? Então aqui vocês já vão poder ver até como é que é o nosso modelo de programa, tá? Inclusive, alunos da certificação em hipertrofia de AZ ganham esse programa aqui para poder simplesmente colocar a logo dele lá e tal e fazer uma programação de treino igualzinho aqui o que a gente está ensinando, tá? Mas basicamente, começo sempre o meu treinamento com uma saudação inicial e tal, depois eu vou explicar para ele como que vai funcionar o treinamento de musculação, tá? Então, olha só como é que já começa aqui. Para o Léo, eu escolhi a periodização ondulatória diária, tá? E aqui eu faço uma explicação para ele entender como que vai funcionar, tá? Que vai ter o treino A de hipertrofia, o treino B de hipertrofia, A de resistência. Aqui eu mostro uma tabelinha para ele ver como é que funciona. Por exemplo, aqui a gente tem a resistência, o treino de hipertrofia com repetições médias, carga média, intervalo médio, só para ele ter uma noção do que vai acontecer com ele, tá? Eu gosto de ser bem didático para deixar bem claro, tá? Depois, falo para ele fazer esse treinamento HIIT. Ele não estava no momento onde ele estava preocupado com, vocês viram na foto lá, ele não estava preocupado com o percentual de gordura, mas eu quis fazer um treinamento intervalado ali, rápido com ele, de 13 minutos, 2 vezes por semana, tá? Só para ele manter o condicionamento físico dele. Tá? Também um treinamento de flexibilidade. O Léo estava com o agachamento dele estava me incomodando bastante, então eu quis fazer bastante alongamento ali para nível de flexibilidade e eu exigia que ele fizesse fora da sessão de treino para que ele não afetasse o treinamento dele, tá? Então ele fazia esse trabalho de flexibilidade também, tá? Com 30 segundos puxando bem a musculatura ali para ter um efeito legal de flexibilidade. E também, agora já começamos aqui a musculação do programa. Um detalhe importante do Léo, que a gente tinha 2 focos grandes ali, que era nas panturrilhas e no abdômen, tá? Ele queria estar sempre com o abdômen desenvolvido e também com as panturrilhas. Então, o que eu fiz com ele? Independente do treino que ele fizesse no dia, ele ia fazer panturrilha e abdômen sempre alternado, tá? Então, o dia, por exemplo, segunda ele faz panturrilha, na terça ele faz abdômen, na quarta ele faz panturrilha, na quinta ele faz abdômen. Então ele vai sempre alternando nos dias de treino panturrilha e abdômen, tá? Porque ficaria mais fácil para eu ter mais volume de treino nessas duas musculaturas, tá? Sendo que quando ele faz, aqui eu já programei para o dia de força, ele fazia panturrilha em pé com uma carga aqui quando eu digo carga, eu já ensino os meus alunos de antemão. Você que está chegando agora talvez não conheça essa minha metodologia, mas carga eu já boto o número de repetições para eles atingirem próximo da
falha muscular, tá bom? Então aqui um intervalo um pouco maior, assim, um pouco maior entre aspas, tá? Porque com o Léo eu não podia exceder muito os 2 minutos, tá? Porque senão ele não conseguia treinar. Era um cara que tinha um tempo corrido para treinar. Então, assim, ele treinava antes do trabalho, era bem difícil, tá? Por isso que eu não conseguia botar aqui para ele, por exemplo, dia de força, vamos descansar aí 3 minutos, 4 minutos, porque isso seria inviável, tá? Então, basicamente, foi assim que eu montei o treinamento. Então, você já percebe como que você ser o cara que faz, né, que programa, faz toda a diferença? Você entender o teu aluno, olha como é que faz toda a diferença, tá? Isso tudo vocês têm que aprender a fundo, tá? Isso aqui por exemplo, os alunos conseguem aqui, os alunos que eu acompanho, depois de fazer a certificação em hipertrofia de AZ, começa a abrir a mente deles e fazer, caraca, tudo faz sentido. O aluno fala comigo, eu já sei o que ele está precisando, tá? Mas basicamente isso, tá? Não vou ficar aqui me atendo aos exercícios explicados, tá? Vocês já conhecem nomenclaturas, tudo bem que varia. Aqui a gente tem o treino de abdômen também na periodização ondulatória, tá? Onde a gente vai dar estímulos de hipertrofia, força e resistência. Essa é a metodologia que eu usei com ele. E aqui eu expliquei para ele o teste de força máxima, porque como o Léo era um aluno avançado, era difícil a gente ver nas avaliações dele ganhos de massa muscular, né? Porque, um cara avançado, que já tem 10 anos de treinamento, para ele ganhar 1 kg de massa muscular demora muito tempo. Então, eu ensinava para ele a fazer os testes de força máxima, tá? Que era basicamente um teste de 10 repetições máximas para alguns exercícios-alvo. E aí eu ensinei para ele direitinho, porque esse era um aluno de consultoria, eu estava fazendo a distância com ele. Tá? Então aqui eu ensino para ele a fazer um teste de repetição máxima em algumas vezes, para a gente poder, justamente de mês em mês, saber a evolução dele. Então ele fazia um teste de repetição máxima a cada mês, para a gente saber como que estava a evolução da força dele. Tá? E o bom de fazer um teste de 10 repetições máximas, se você estiver curioso, é que no teste de 10 repetições máximas, a gente consegue, além de fazer o teste, a gente já está, de certa forma, treinando, tá? Então, por isso que eu gosto de usar o teste de 10 repetições máximas. Isso aqui é todo o protocolo de teste, tá? Não vou me ater a isso aqui agora, que não é o foco, mas também deixo a tabelinha aqui para ele poder imprimir e colocar lá quanto que está a carga nas semanas, tá? Aqui a gente vem para a primeira parte, para o treino ar de hipertrofia, tá? Então vocês podem perceber aqui que eu estou usando uma metodologia de peitoral com deltoides, tá? Então nessa metodologia aqui, inclusive, deixa eu até ver isso aqui que eu já vou até avisar para vocês. O Léo nessa fase aqui, ele estava com um desbalanço de braços, olha só que dica específica que eu vou poder dar para vocês aqui. Ele estava com um desbalanço, o tronco dele estava menos desenvolvido que os braços dele estavam bem desproporcionais ao tronco, tá? Então ele era um cara que tinha pouco peitoral e dorsal e muito braço, e isso incomodava ele. Então nesse treino aqui a gente não incluiu os isolados de braço, tá? Eu incluiria fácil para um aluno comum os isolados de braço, só não incluí para o Léo por conta disso, tá? Porque ele estava com esse desequilíbrio. Entendeu? Então vejam as minúcias desse treino aqui. Então vamos lá, a gente está aqui no treino A de hipertrofia, então você já vê a característica aqui da carga, onde ela tem ali uma carga média de 10 a 12. O que significa de 10 a 12, Renato? Significa que a meta dele é falhar no 10, só que se ele conseguir até o 12, beleza. Se ele falhar no 12, ou chegar próximo, como eu recomendo, né? Ele falhava só nos últimos exercícios. Então se ele chegar ali próximo do 12 e ver assim, tá muito fácil, ele subir a carga do treinamento, tá? Então isso são tudo de recomendações que eu dou para os meus alunos lá. E então, aqui vocês podem ver que não tem mistério, tá? A gente fazia supino inclinado com a barra, supino inclinado com o halter, porque ele tinha uma deficiência na parte superior do peitoral, tá? Fazia o supino reto depois também para complementar. Olha, o crucifixo inclinado com halteres, tá? A gente fazia com uma cadência aqui reduzida. Então aqui é a velocidade de execução. Se vocês querem ver aqui essa barra da velocidade, a gente fazia aqui uma velocidade reduzida na fase excêntrica, principalmente por conta do crucifixo inclinado ser um exercício que tem pouca tensão quando a gente faz ele com os halteres. Então eu fazia essa fase excêntrica um pouco mais devagar pensando nisso, tá? O crucifixo no crossover, eu fazia ele fechando embaixo, justamente para a gente poder, se a gente tivesse ali que elencar, trabalhamos bem a parte superior do peitoral, trabalhamos bem a parte medial do peitoral, então vamos trabalhar bem, vamos dar um estímulo também para a parte inferior do peitoral, fazendo o crucifixo fechando embaixo, tá? Desenvolvimento com halteres, elevação lateral, elevação frontal pronada com halter, tá? Basicamente isso aqui que era o treino dele de peitoral e deltoides, tá? E consequentemente tríceps também, tá? Como ele não tinha uma exigência de desenvolvimento de tríceps nessa época aqui, eu não incluí, mas eu incluiria nesse treino aqui
exercícios de tríceps também, tá? Aqui a gente tem já o treino de costas, tá? Segue a mesma metodologia, tá? Sem mistério aqui, por exemplo, aqui utilizando um método de pirâmide, né, no encolhimento, onde ele vai reduzindo as cargas, então é uma pirâmide decrescente, ele fazia com mais cargas, ele ia reduzindo, tá? Um detalhe importante aqui do Léo é que eu não fiz a periodização do volume dele, coisas que vocês vão ver no treino da Thaisa, tá? Então aqui, como era uma periodização ondulatória, eu não colocava por semana, tá? Porque cada semana ia trocar o treino dele, então a gente fazia diferente. Então cada sessão que o Léo ia, ele tinha um treino diferente. Era assim, 9 sessões de treino que ele repetia 2 vezes, tá entendendo? Então vamos supor, ele chegou lá, vai fazer hipertrofia treino A. No próximo treino ele ia fazer hipertrofia treino B. No outro ele ia fazer hipertrofia treino C. Depois ele ia fazer força treino A. E ia fazendo isso 9 vezes. Depois ele ia voltar no início e ia repetir isso em cada sessão de treino, tá? Então aqui, ó, não tem mistério em termos de seleção de exercícios, tá? Peguei aqui 2 treinos de remada para a gente focar bem ali em rhomboides. Depois 2 exercícios de puxada, para a gente focar bastante também nas dorsais. Um isolado de dorsal, principalmente porque ele tinha essa deficiência de ter o tronco menos desenvolvido, quis dar uma ênfase a mais em dorsais, tá? O crucifixo invertido, para a gente dar uma ênfase também no deltoide posterior. E aqui eu já incluí um encolhimento com halter para desenvolvimento de trapézio, que era uma demanda dele também, e o antebraço com halter, tá? Que era uma demanda que ele estava tendo. Esses exercícios isolados de trapézio e antebraço, eu só incluo para aqueles alunos que têm essa demanda também, tá? Que ou eles querem ou que eu vejo que eles precisam desenvolver, tá? E aqui a gente tem o treino de pernas dessa maneira aqui. Agachamento no Smith. Ah, Renato, por que agachamento no Smith e não na barra? O Léo era um cara que ele só se sentia seguro para fazer agachamento quando ele fazia no Smith. Eu avaliei a biomecânica dele, estava 100%, então eu falei assim, então pode fazer no Smith sem problema nenhum, tá? Porque é melhor fazer o agachamento na barra? Eu prefiro, tá? Eu prefiro prescrever esse agachamento na barra. Mas se o meu aluno tem mais segurança, consegue fazer uma execução melhor, fazendo ele no Smith, eu vejo que só tem benefícios, tá? Basicamente isso. Então vocês veem aqui também que são exercícios mais multiarticulares e no final a gente inclui alguns monoarticulares. Lembrando que ele está fazendo ali também abdômen e panturrilhas em dias alternados, tá? Para a gente dar um foco nessas 2 musculaturas. Então pode ser que nesse dia aqui eu possa ter tido panturrilha ou abdômen, assim como todos os outros treinamentos também. Espero que não tenha ficado confuso, espero que você tenha entendido, tentei ir devagarzinho aqui para vocês entenderem, tá? E aqui a gente depois vai para a resistência. Aí o que vocês veem de característica dos treinos de resistência? Eu começo a combinar mais exercícios. Supino inclinado com halter com flexão, o supino reto na barra com crucifixo reto com halter. Começo a combinar essas metodologias, né? Fazer super séries, usar métodos como drop set aqui, que vocês veem na elevação lateral, porque nessa fase aqui a gente estava focado em resistência, ou seja, em fazer mais repetições com menos carga, aumentar aquela acidose muscular. Então nessa fase aqui foi viável fazer dessa maneira, tá? Mesma coisa se refletindo aqui para os outros treinamentos, tá? Não tem mistério, fazendo a mesma coisa, utilizando super séries e drop sets nos exercícios. E aqui a gente vem para o treino de força. Então o treino de força já se caracteriza logo de cara, que vocês veem aí, por um tempo um pouco maior do que ele estava acostumado ali, tá? Então a gente faz menos exercícios e faz um pouco mais de tempo de descanso, tá? Com um número de repetições menor. E aqui vocês podem ver que eu só utilizei os exercícios compostos, porque eu não quero que ele se coloque em risco fazendo um exercício isolado, por exemplo, o crucifixo reto com halter, tá? Então, exercícios monoarticulares não eram feitos nessa parte de força. Isso se repetiu para todos os outros, tá? Só o encolhimento que eu mantive aqui, tá? Por se considerar que o encolhimento é um conjunto ali de estruturas que está fazendo, né? Um conjunto de musculaturas, tá? E eu vejo muita vantagem em você trabalhar o encolhimento, ou seja, os seus trapézios em intensidades diferentes. Fazer uma intensidade mais alta, por exemplo, tá? Essa é a única exceção que eu abriria aqui no caso do Léo. Basicamente isso aqui. No caso do Léo aqui também, tá? No treino de força eu coloquei o stiff também, porque o Léo ele tinha muita vontade de desenvolver essa força lombar. Eu sentia que, por exemplo, quando ele fazia um levantamento terra, o principal fator que fazia ele não ter mais força naquele exercício
era o fato de não ter uma lombar mais fortalecida. Então, nesse caso, eu coloquei ali o stiff justamente para que ele consiga fortalecer mais a lombar do que as outras estruturas, de maneira isolada. Então, é um treino de força focado para a lombar, para que quando ele faça levantamento terra, agachamento e outros treinamentos, ele esteja com a lombar dele 100% fortalecida, tá? E também os glúteos, consequentemente, e os isquiotibiais também, tá? Mas era um foco muito na lombar. Por isso que vocês estão vendo aqui o exercício isolado do stiff. Então, vocês veem que não tem regras que a gente tem que seguir. Não existe isso de regras, tá? A gente vai fazendo o treinamento como tem que ser, da melhor maneira possível, tá? Vamos ver o treino da Thaisa aqui agora, tá? Então, a gente tem o treino da Thaisa aqui. Como eu te mostrei para vocês, tem uma sauda... Espera aí que eu voltei aqui. Só um segundo. Espera aí. Tá a Thaisa aí para vocês verem. Aqui no treino da Thaisa, a gente faz aquela saudação. Aqui eu coloco, como ela é uma aluna intermediária, eu já coloco aqui várias informações que eu não coloquei para o Léo. Porque isso aqui são informações que o Léo já está careca de saber. Então, basicamente, aqui eu falo sobre amplitude de movimento, velocidade de execução, o esforço que ela tem que ter, a falha muscular, a propriocepção, sobrecarga, enfim. E aqui a gente vem para o treinamento de musculação. E perceba que com ela treinou 5 vezes na semana, num ciclo de treino A, B, A2, B, A3, tá? Então é A1, perdão, né? Aqui poderia até colocar no 1 para exemplificar melhor para ela. Então A1, B, A2, B e A3. O que isso significa, tá? O que isso aqui vai mostrar na prática que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Ela vai fazer treino de inferiores, tá? De membros inferiores 3 vezes na semana. O A identifica o treino de membros inferiores, tá? E aqui a gente está vendo que o B é o treino de superiores e abdômen. Por que ela vai fazer treino 3 vezes na semana? Para a gente conseguir utilizar a metodologia da ênfase diária, tá? Eu vou explicar para vocês na prática aqui como é que é. Mas basicamente, cada dia desse de treino de inferiores, eu vou dar uma ênfase para uma musculatura diferente, tá? Então, por exemplo, eu posso dar uma ênfase em glúteos na segunda-feira, uma ênfase em quadríceps na quarta, uma ênfase em isquiotibiais na sexta. Ou para panturrilhas também, você pode incluir, tá? Só que eu vou mostrar como que isso funciona na ênfase. A primeira objeção dessa metodologia, que muita gente já me questiona, mas se ela treinou pernas bem treinado na segunda, será que ela vai ter condição de treinar na quarta? Se ela treinou na segunda e consegue treinar na quarta, é porque o treino dela de segunda-feira foi, muito ruim, foi um treino errado, né? Só que não necessariamente, porque o que você vai fazer aqui? Nesse caso, você vai fazer um treino mais bem distribuído em 3 dias na semana. Então, vamos supor um treino tradicional de inferiores é feito 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Então, vai lá e faz aquele monte de exercícios na segunda e depois só treina de novo na quinta-feira. O que você pode fazer? Pegar essas 2 sessões de treino na semana, juntar elas e distribuir em 3 sessões, tá? E aí você teria essa metodologia que eu vou mostrar para vocês. Então você vai perceber aqui agora que eu vou colocar menos séries e menos exercícios em alguns dias da semana, que vai dar a capacidade dela de se recuperar. Outro ponto aqui que eu destaco é que mulheres têm muito mais capacidade de recuperação relativa do que os homens, tá? Ou seja, se eu pego, por exemplo, e faço 5 séries para as mulheres, tá? Ela se recupera muito mais rápido do que 5 séries para os homens, tá? Isso aí tem, inclusive, lá na nossa Masterclass, que a gente está dando de presente para os 100 primeiros inscritos na certificação em hipertrofia de AZ, vocês vão ver isso que eu estou te falando aqui. Elas se recuperam mais rápido. Então, por isso que para a Thaisa aqui, nesse caso, foi válido utilizar, ok? Então, vamos direto para a nossa prática aqui. Eu só dou algumas definições, porque senão eu fico aqui falando e a gente não evolui, tá? Aqui tem o hash pause, inclusive, lembrando aqui, se você virar um aluno da certificação em hipertrofia de AZ, você ganha esse modelo aqui exato, tá? Você só vai simplesmente colocar o teu nome onde está o meu e colocar a tua logo onde está a logo da Sítios. Você vai poder usar essa mesma planilha de treinamento aqui. Então, antes de mais nada, olha esse detalhe aqui, como que passa desapercebido e como que é excelente você ver aqui na prática. Aqui a gente tem o nosso aquecimento, né, e a rotina de preparação para os treinos de membros inferiores. O que eu destaco aqui para vocês? Eu fazia muito trabalho de mobilidade lombar com a Thaisa, porque ela tinha uma restrição muito grande na lombar. Isso dificultava ela em alguns exercícios. Então, o que eu fazia? O que você consegue perceber? Mobilidade lombar no alongamento de genopeitoral. Se tu não sabe o que é genopeitoral, é um exercício muito comum aí utilizado na mobilidade, tá? Não tem nenhuma foto dele aqui, mas se você procurar aí genopeitoral no Google, você consegue encontrar. Mas
fazia uma elevação de quadril, né, para gerar essa mobilidade. Eu fazia ela, era uma elevação de quadril que não focava nem em repetições nem em carga. Eu pedia para ela levantar cada vértebra dela do chão vagarosamente, uma por uma, para a gente conseguir mobilizar mais a lombar. E ela desenvolvendo essa mobilidade ao longo do tempo ajudou muito ela a conseguir colocar mais carga no agachamento, mais carga em exercícios como levantamento terra, elevação de quadril, stiff, enfim. E outro detalhe importantíssimo que eu coloco sempre em treinos de mulheres, a pré-ativação de glúteos, que é basicamente ali você fazer, usar aqueles elásticos e colocar em volta dos joelhos. Aí você pode fazer tanto a abdução de quadril, pode fazer também na cadeira abdutora, pode fazer a abdução lateral, você pode fazer de diversas formas, mas é para você deixar os seus glúteos, principalmente o glúteo médio e o glúteo máximo, bem aquecido. Então eu também fazia uma extensão ali, tanto no eixo horizontal quanto no eixo frontal, né? É isso aí. Basicamente a prancha invertida era uma forma para a gente mobilizar o abdômen dela, porque o que acontece? A gente liberava o quadril e mobilizava o abdômen, tá? Isso deixava ela, digamos assim, mais encaixada para o treinamento, tá? Só consegui fazer isso porque eu consegui fazer uma avaliação postural nela ali, presencial, para conseguir entender essa demanda dela, e por isso que essa era a rotina de aquecimento dela. Vamos para o treinamento então. Aqui você já percebe logo de cara que mudou do treinamento do Léo, que aqui a gente já tem uma priorização de volume. Então ela recebia essa planilha de treino aqui, onde cada semana ela ia evoluindo no número de séries que ela vai fazer para cada exercício. Então é o que eu te falei, quando eu te ensino aquilo lá bonitinho no slide, eu não estou simplesmente falando, eu aplico isso nos meus alunos, né? Se eles têm os resultados que eles têm hoje, é por conta dessa aplicabilidade de metodologia que eu estou te mostrando aqui, tá? Então ali a gente tem a cadeira extensora, estou direto na cadeira extensora, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Esse é o treino A, é o treino de membros inferiores. O que você consegue perceber rapidamente aqui nesse treino? Ele dá uma ênfase muito grande para quadríceps, tá? Então a gente tem aqui o agachamento com barra, a gente tem o leg 90, a gente tem o hack, o sumo, a cadeira extensora. Todos esses exercícios vão trabalhar quadríceps, tá? E eu vou explicar a diferença do que a gente está fazendo aqui no outro treino dela de inferiores, tá? Ah, Renato, mas esse treino tá muito pesado, cara. Como é que ela consegue fazer esse treino e depois consegue fazer na quarta-feira um outro treino de inferiores também? A Thaisa tinha uma característica que ela se recuperava muito dos treinos. Ela podia até ficar dolorida na terça, mas na quarta ela já estava 100%, né? Como eu atendi no início ela de maneira presencial, né, e a gente conversava muito sobre o estado que ela estava, eu sabia muito bem como que ela ia se comportar durante os treinos. Então eu sabia muito bem o que eu poderia fazer com ela em cada treinamento, ok? Então aqui você pode ver que você tem o leg press 90 com hash pause 3 vezes de 10 segundos, tá? O que significa isso? Você pegou lá na aula do Vitor, você aprendeu a fazer um hash pause. E o que significa esse hash pause aqui? É que é muito mais fácil fazer, se você quiser um estilo mais metabólico, é muito mais fácil você fazer com hash pause do que com o leg press. Do que com um drop set, porque ela teria que levantar, tirar a carga e voltar, o que fica inviável. Ou o personal tirar, que também fica inviável. Então, o hash pause ele encaixa muito melhor numa técnica de gerar mais esse estresse metabólico, tá? Deixa eu ver o que eu posso destacar aqui também, tá? Vocês conseguem perceber que esse é um treino muito mais voltado para resistência, né? Então, a gente trabalhou com repetições muito maiores, a gente trabalhou aqui com técnicas, com super séries, igual eu estou mostrando aqui o agachamento com o sumô. Basicamente isso. Panturrilha, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é a cadência nas panturrilhas, porque eu acho que vale muito a pena para o aluno trabalhar numa cadência bem lenta, dando uma pausa no início e no final do movimento. Se você faz a panturrilha de maneira gangorrando assim, né, você trabalha muito na força elástica do tendão de Aquiles, e isso dificulta muito um trabalho do gastrocnêmio do sólio completo, porque você faz a força 100% no tendão, mas não faz no músculo. Tá? Então eu gosto muito de trabalhar a cadência reduzida nos exercícios de panturrilha. Tá? Vamos lá, no nosso treino B de superiores, aqui vocês vão ver, é um treino que parece que é longo, mas não é, tá, gente? Principalmente porque no início aqui ela só fazia 2 séries. A gente já vê aqui um método mais ou menos, tá? Dá para ser considerado agonista e antagonista, porque a gente está fazendo uma puxada frontal, que de certa forma vai trabalhar o bíceps, e também o tríceps francês aqui, tá? Fora isso, o que a gente tem mais aqui de informação? Um treino abdominal também aqui incluído. Então aqui a gente faz superiores e abdominal. Tá? Aqui no caso dela, por ser uma aluna intermediária, eu incluí os isolados. Se fosse uma aluna mulher,
iniciante, não incluiria isolados para elas a princípio, a não ser que fosse uma demanda. Vamos supor, eu não suporto o meu tríceps, porque eu quero deixar ele mais rígido, por exemplo, é uma demanda comum em mulheres, aí eu colocaria ali um tríceps isolado também. Fora isso, predominância dos multiarticulares, vocês conseguem ver aí, não tem muita diferença aqui. Uma coisa que eu gosto de ressaltar aqui, ela fazia um treino cardio de 20 a 30 minutos nesse dia aqui também, principalmente porque tem uma evidência, não sei, eu acredito, se você já acompanha o trabalho da Citrus, você já ouviu falar disso, eu só não gosto de aqui trazer a polêmica e não explicar, mas basicamente existe uma lógica fisiológica de você fazer um treino de abdômen, por exemplo, logo depois de você fazer um cardio de intensidade moderada, tá? Não é dizendo aqui que existe perda de gordura localizada, tá? Mas, por exemplo, os nossos alunos já conhecem essa, que a gente já explicou inúmeras vezes, que existe um estudo que mostrou que isso é possível, tá? E quando você trabalha, por exemplo, uma musculatura numa alta intensidade e depois faz um treino cardio de moderada intensidade, parece que a gordura que foi mobilizada naquele treino de alta intensidade depois é queimado no exercício de moderada intensidade, tá? Mas basicamente essa é uma estratégia, uma possibilidade que nós temos de utilizar e por isso que foi utilizado nesse caso aqui. Voltando aqui ao treino de inferiores, agora o treino A2, tá? O que a gente pode perceber aqui logo de cara? A gente mudou um pouco do foco, né? Então a gente não está com mais foco em quadríceps, agora a gente está com foco deixa eu ver exatamente, em glúteos nesse caso aqui, porque a gente tem a elevação de quadril, a gente tem aqui a extensão de tronco, extensão de quadril, a cadeira abdutora, então tudo isso são exercícios mais voltados para os glúteos. Sabe uma outra forma que eu poderia utilizar aqui? Colocar um leg press, só que colocar ele com os pés mais apoiados acima, tá? Isso é uma tentativa, tá? É igual eu falo, botar os pés acima no leg press vai dar uma pequena diferença de ativação, como eu já te falei, ativação não significa hipertrofia, mas é uma forma de você otimizar, você entende? Então, se você tem essa possibilidade, por exemplo, vou fazer uma passada mais larga, vou botar uma subida no degrau com um degrau mais alto, tudo isso otimiza o trabalho dos glúteos. Se eu posso tentar fazer isso de uma maneira, por que não fazer, né? O que eu não quero que você fique com a impressão é que ao fazer ali um agachamento com uma passada mais aberta ou um leg press com os pés mais altos, você vai estar isolando os seus glúteos. Isso não vai acontecer, tá? Então o que pode acontecer é você dar uma ênfase maior, simplesmente isso, tá? Então aqui vocês também podem ver os drop sets, enfim. Vamos para o nosso treino 3 aqui, tá? Onde o foco vai ser isquiotibiais. Aqui no treino de isquiotibiais, que exercícios que vocês vão conseguir ver? O leg press aqui já com os pés nos altos, para tentar dar mais ênfase ainda nos isquiotibiais. O recuo no Smith, a mesa flexora, o Romanian deadlift, tudo isso são exercícios com bastante foco em isquiotibiais, tá? O que eu posso destacar além disso? Deixa eu ver aqui para vocês. Talvez uma técnica de hash pause aqui em panturrilhas, que eu também acho bem interessante de ser feita, onde você faz, o Vitor ensinou lá na aula, né? Você faz 3 séries consecutivas com descanso só de 10 segundos, isso vai computar como uma série só, tá? Então perceba que na primeira semana da Thaís aqui, ela tem um volume bem reduzido, porque ela vai fazer lá 2 séries de avanço na barra, 2 séries de leg press. Então essa primeira semana é sempre reduzida, tá? E depois a gente vai aumentando, tá? Depois a gente vai fazendo um aumento gradativo. Por isso que quando a gente vê lá um treino assim, mas ela vai treinar 3 vezes por semana, faz todo sentido. Você concorda? Beleza? Então vamos para o nosso último estudo de caso aqui. Nosso estudo de caso anônimo, porque não quis se expor, porque ele era um aluno sobrepeso e tal, então ele quis permanecer aí anônimo e tá tudo bem, tá? O que eu quero mostrar para vocês logo de cara nesse treinamento aqui? Cara, eu tentei fazer um programa de treino bem prático e fácil para ele, então por isso que eu deixei ele para o final, para vocês não ficarem desanimados, porque vocês vão ver aqui, cara, que eu simplifiquei o treino dele de uma forma que fica bobo de fazer, tá? Por que eu fiz isso? Porque esse era um aluno sedentário, já tinha tentado treinar 1000 vezes e não tinha conseguido. Era um aluno que odiava treinar. Então vocês vão perceber que todas essas características acabaram me fazendo montar esse treino que eu montei aqui. Porque, por exemplo, faz sentido ficar fazendo periodização ondulatória com um aluno que não consegue nem treinar ainda, que a gente tem que focar na aderência dele, né? Faz muito mais sentido focar o teu esforço em fazer um treino legal, que ele vai gostar e tal. Então é isso que eu estou falando para vocês. Existem vários níveis, né, de condicionamento, de motivação de treino que vocês vão ter que passar até chegar nessa
nesse nível mais rebuscado ali para vocês prescreverem o treinamento, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui na prática agora. Aí eu falei assim, pô, se eu começar com um caso dele aqui, os meus alunos aqui da Sítios vão acabar desanimando, fazer, porra, que planilha de treino simplificado. Por isso que eu comecei com o treino do Léo, e aí agora eu vou para a planilha do treino do iniciante aqui, porque assim vocês conseguem ver, pô, o que é o cara mais avançado, o que a gente faz, pô, teste de 10 RM, tudo lá, e agora o cara mais iniciante, tá? Então, ó, isso aqui não muda, as saudações iniciais, aqui eu dou as considerações importantes para quem está começando no treinamento, que eu acho assim válido para quem está começando, né? O treino de musculação, para ser realizado 4 vezes na semana, que ele falou assim, ó, características importantes aqui que o quase que eu falei o nome dele aqui, que o fulano me falou aqui. Ele disse que ele ia treinar só 4 vezes na semana, sendo que sábado e domingo, e ia fazer um esforço para treinar terça e quinta também. Tá? Então o garantido era sábado e domingo, e ia fazer um esforço grande para treinar na terça e na quinta. Então eu montei esse sistema de treino aqui, onde ele ia fazer o treino A no domingo, treino B na terça, na quinta ele ia repetir o treino C, e no sábado ele ia fazer o treino C. O que eu fiz aqui? Qual que foi o meu objetivo? Na terça, eu ia colocar aqui só um treino full body que ele vai repetir na quinta. Então aqui ele vai treinar o corpo inteiro, na terça e na quinta. No sábado eu vou fazer um treino com ele mais isolado para inferiores, no domingo mais isolado para superiores, tá? Então aqui a gente tem as definições de treinamento. Olha o programa de treinamento que simplificado, tá? É um treino que vai durar 15 minutos. Tá? É um treino muito rápido. Porque esse cara, para a gente conseguir realmente ter uma efetividade dele, não adianta prescrever treino de 40 minutos, meia hora, cara. Ele não vai ter motivação para fazer. Mas se ele chegasse e fizesse um treino rápido assim, eu sei que ele ia conseguir fazer. Então você vê que eu simplifiquei muito a planilha dele, nem coloquei aqueles esquemas de cadência e de carga, porque eu queria realmente que ficasse didática. Então aqui a gente tem uma planilha de treino onde eu coloco só o estímulo e a recuperação, tá? Então ele vai fazer o treino aqui bem dinâmico, tá? Então aqui é um treino de inferiores dele, tem a progressão de volume de treino normal, tá? Tem os exercícios aqui, o polichinelo, o agachamento, a subida no degrau, o agachamento isométrico e a passada, tá? Então aqui, todos esses exercícios, ele tinha um tempo de exercício e o tempo de descanso. Por que eu queria fazer isso? Porque assim eu sabia o tempo de treino que ele ia ter, já estimado, e para ele não ter que ter assim, pensar, sabe? Ah, não vou fazer essa última série não. Porque aí ele é obrigado a fazer aquele exercício de 30 segundos, tá? O treino acaba ficando com uma característica mais cardio, mas de certa forma vai exercitar muito esse aluno. Eu acho que ele vai, e eu acho não, né? E ele acabou aproveitando bastante, e isso foi um primeiro passo para a gente desenvolver. Esse é o primeiro programa dele, depois a gente desenvolveu outros programas, a gente foi evoluindo e ele foi tomando mais gosto pelo treinamento, tá? Mas nessa fase inicial é muito difícil para o cara, né? Então a gente tem que facilitar ao máximo, a gente como profissional tem que facilitar. Aqui está o treino full body, a diferença aqui é só que a gente mistura, por exemplo, exercícios de membros superiores e abdômen, né, com os de membros inferiores, tempo de estímulo, mesma coisa, tempo de recuperação, a mesma coisa, tá? E aqui nós temos o treino de sábado, o treino dos superiores, que a gente faz polichinelo, flexão aberta, flexão inclinada e a prancha, no mesmo estilo, daquela forma bem simplificada. Tá vendo? Então assim, essa é a forma que a gente tem de prescrever um treino para um iniciante sedentário, totalmente desmotivado. Ver se o cara não vai ficar motivado de fazer um treino desse. Ele bate o olho nessa planilha aqui, pô, vou matar isso rapidinho e vai e faz. Depois de semanas fazendo isso aqui, já animado em fazer isso aqui, fica muito mais fácil da gente aprimorar, da gente começar a falar de cargas de treinamento, da gente começar a falar de periodização, da gente começar a falar de vamos diferenciar, vamos colocar uns exercícios diferentes, vamos melhorar essa técnica. Só que se o cara não está nem gostando de treinar, não está nem conseguindo treinar, não faz sentido a gente fazer isso, tá? Não tem como, tá? Então essa aqui é a grande chave para vocês, tá? Vamos voltar aqui agora, que eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos supor, você viu aqui as planilhas de treino, você gostou, se você for fazer certificação em hipertrofia de AZ, você já vai ter essas planilhas para você poder usar com os seus alunos, mas vamos supor, pô Renato, eu quero começar a prescrever o treino, mas cara, eu não faço ideia, cara, quando você mostra isso aí para mim, eu vejo que é tão legal o que você consegue fazer, né, e como que eu consigo pensar que nem você pensa, tá? O primeiro passo é fazer a certificação em hipertrofia de AZ, tá bom? O segundo passo é utilizando esse manual aqui, tá? Então, esse manual que eu vou mostrar para vocês é um manual onde você vai poder seguir de uma maneira bem lógica ali, passo a passo, né?
como vai funcionar a prescrição de treino do seu aluno, tá? Então, esse é um manual de treinos para hipertrofia muscular, tá? Então, ele é focado para isso. Pode ser utilizado para outras coisas? Pode, porque é um manual de treino de prescrição de treinos. Mas veja bem o que interessante aqui o que você consegue fazer com esse manual, tá? Eu vou abrir ele aqui só para vocês poderem ver aí mais amplo, tá? Então você vai colocar a data, o nome do aluno, a idade dele e o nível de condicionamento. E aí nível de condicionamento pode variar muito, tá, galera? Pode ser assim, o iniciante para mim pode ser diferente para você. Vamos supor, se você trabalha só como fisiculturista, o iniciante no fisiculturismo é aquele cara que ainda não competiu, tá? O iniciante, para mim, pode ser o cara que nunca treinou, né? Então vai depender muito do teu público, por isso que não tem nada certo aqui. Dias de treino na semana é quanto que ele vai treinar, quanto que ele está disposto a treinar. O tempo disponível para a sessão de treinamento é o tempo que ele vai ter ali para cada sessão. A divisão do treinamento, você que vai começar a estabelecer aqui. Pô, com esse tempo de treino, com esse dia de sessões, eu vou fazer um treino ABC, vou fazer um treino ABCDE, vou fazer um treino full body, é aqui que você vai estabelecer. Qual que é o método de periodização que vai ser adotado? Qual deles você vai utilizar na sua prescrição? Qual que é o volume de treino médio recomendado? Então, lembra que o Vitor ele explicou para vocês na aula, tá? E todo o público vai ter um volume médio ali adequado, tá? E recomendado. E aqui você vai colocar esse volume médio, tá? E aqui você pode ver o volume de treino por grupamento muscular. Aqui é uma parte refinada do treinamento. Porque lembra que eu falei com o Léo lá, falei do Léo que ele, tava com o tríceps e o bíceps dele já estava muito desenvolvido e o tronco um pouco desenvolvido. Então aqui você consegue colocar um volume menor. Então vamos supor, se eu vou colocar para dorsais aqui, deixa eu fazer um exemplo para vocês poderem ver. Vou fazer um volume de treino aqui para dorsais. Espera aí, que está falhando. De 30 séries, vamos supor, aqui para bíceps eu vou querer fazer um de 15 séries, por exemplo, para a gente rebalancear o corpo dele. Ah, não, meu tríceps é mais envolvido que o bíceps, então vamos fazer para o bíceps aqui 20 séries e para o tríceps a gente faz 10 séries. Aí a dúvida que fica, Renato, então quando eu for fazer o treino lá, eu conto o número de séries de tríceps quando eu fizer supino reto? Isso vai ser bem individualizado também. Por quê? Para pensar comigo, tem aluno que tu faz o supino reto com ele e ele vai ter assim um trabalho enorme de tríceps, que ele vai sentir o tríceps mais que o peitoral até, né? Que a conexão dele, quando eu falo sentir, essa conexão que ele sente, que vocês já viram que faz total sentido na hipertrofia. Se você viu as aulas do Vitor, por exemplo, ele falou sobre isso. Então você, por exemplo, se conectou mais com tríceps no supino, então você pode contabilizar uma série para tríceps também, uma série para peitoral e uma série para tríceps. Ah não, mas o meu aluno ele faz supino reto, ele nem sente tríceps direito, ele não se conecta com a musculatura, ele trabalha mais o peitoral mesmo, então você não precisa contabilizar, tá? A gente tem esse meio termo, mas se você quiser ir numa zona 100% segura, conta sempre, tá? Qualquer exercício, não leva em consideração a conexão do aluno e conta sempre. Essa é a forma mais segura de você fazer a prescrição. Você já marca a data de troca de treinamento e coloca alguma observação. Do outro lado aqui, você pode fazer o treinamento cardio, ou seja, qual modalidade que vai ser utilizada? Vai ser na bike, vai ser corrida de rua, corrida na esteira. O método que vai ser utilizado, você vai utilizar um HIIT, um aeróbio contínuo, um aeróbio intervalado, um aeróbio progressivo. Número de sessões semanais que você vai prescrever esse cardio, a intensidade alvo, e aqui você pode variar, vou colocar aqui intensidade variada, intensidade específica, se for um contínuo, e aqui você faz a prescrição. Treinamento de mobilidade e flexibilidade, você vai estabelecer os pontos fracos do seu aluno, como eu falei lá da Thaisa, ela tinha uma dificuldade do quadril, então a gente vai fazer um trabalho de quadril com ela. Ah, tem pontos fortes. Ela tinha boa flexibilidade de isquiotibiais, os isquiotibiais dela não eram bem flexíveis, só que o quadril dela ainda era um pouco travado, tá? Eu consegui, igual eu lembro falando para vocês, eu avaliei ela profundamente, por isso que eu sabia dizer isso, tá? Que restrições ela tem? Vamos supor, ela sente muita dor na lombar, então a gente tem que procurar fazer trabalhos com ela na lombar ali que não vão sobrecarregar, que não vão deixar ela exposta. Então aqui são outras restrições que você pode colocar aqui também. E aqui você faz a prescrição do treino de mobilidade e flexibilidade. E aqui é como se fosse um relatório de avaliação física prático, tá? Então você tem aqui a composição corporal, você coloca a data e o peso do aluno, a circunferência abdominal, que a gente aqui na CITES considera o seguinte, tá? Bem simplificado, de maneira bem simplificada, a gente tem 3 circunferências aqui, tá? A circunferência abdominal, a circunferência do braço contraído e a circunferência de coxa, tá? E dentro desse contexto, o que a gente percebe? Se você tiver aqui
a circunferência abdominal, o valor dela e a oscilação que ela tem com o tempo, é muito parecido com a oscilação que você tem, por exemplo, de gordura abdominal. Porque ninguém aumenta o abdômen sem aumentar gordura, tá? Você consegue ter uma hipertrofia do tronco, um alargamento de tronco? Consegue, mas em muito longo prazo. Você precisa de anos de treinamento e de treinos específicos, como levantamento de peso olímpico, para que você consiga alargar o seu tronco. Então, partindo desse pressuposto, se você tiver ali a circunferência abdominal, você com certeza já tem uma boa noção de como que está a oscilação de gordura do corpo do seu aluno. A circunferência de braço contraído é por conta do objetivo de ganho de massa muscular, e a mesma coisa serve para a coxa. A coxa ainda sofre muita influência da gordura corporal, o braço sofre menos. Então, se você tem uma hipertrofia de braço, você consequentemente pode ver que seu aluno está evoluindo na hipertrofia. Se você tem um aumento do braço dele, você consegue ver que ele está evoluindo na hipertrofia. Por isso que é interessante você avaliar também a circunferência de braço. Então, você avalia a circunferência de abdômen para você ver a oscilação de gordura corporal e de braço e coxa para ver de ganho de massa muscular. É só uma forma simplificada. Você vai continuar fazendo a sua avaliação física completa normalmente. Até porque, se você não fizer a sua avaliação física, você não consegue preencher as outras informações aqui, tá? Então, você vai fazer a sua avaliação física completa, depois você vai pegar os dados aqui e só vai colocar aqui. Isso aqui pode ser um manual para cada prescrição de treino que você vai fazer. Isso aqui é como se fosse um guia para cada treino que você prescreve, para você se organizar e você conseguir fazer direitinho, tá? E aí, se você me perguntar, pô, Renato, posso ter esse guia? Eu vou te dar esse guia de presente, só que ele tem uma restrição aqui que eu vou te explicar. E só você que assistiu essa aula até agora que vai conseguir ganhar esse guia de presente. Você precisa fazer parte do nosso canal lá no Telegram para você receber. Eu vou enviar esse guia lá, tá? Então, esse guia aqui de prescrição, eu vou enviar lá no nosso canal do Telegram, que é nesse link que você está vendo aí. A maioria de vocês já está lá, mas alguns não estão. Então, se você quiser estar lá no canal, é só você tá lá. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente jogar lá e deixar qualquer um pegar, não. Só quem vai pegar esse material é quem assistiu essa aula. Por isso que eu coloquei uma senha para destravar. Então, a senha que vocês vão colocar lá é a hipertrofia sítios, tá? Então, assim, só você que assistiu a aula e tá lá no grupo consegue acesso a esse material. É um material bem rebuscado e eu acho que, assim, vai ajudar muito vocês, tá? Então, por isso que eu deixei essas dificuldadezinhas, porque eu não queria duas coisas. Primeiro, o cara que estava só lá no grupo pegasse esse conteúdo sem nem assistir a aula, porque ele nem saberia usar direito, tá? E eu também não queria que deixar esse material... Eu tinha que deixar esse material em algum lugar. E a melhor forma é no canal do Telegram, que é lá onde está as principais informações da Sítios, tá? O canal lá no Telegram, então é esse link, tá? t.me/sítios-oficial. E essa é a hipertrofia sítios, ok? Então vamos lá. Renato, gostei muito da sua aula hoje e gostei também do congresso, tenho muita vontade de me tornar um expert da hipertrofia. Eu quero ser que nem vocês aí da Sítios, eu quero prescrever treinos como vocês prescrevem. O que eu preciso fazer para chegar nesse nível? Cara, vem para a certificação hipertrofia de AZ. Eu sei que eu já falei demais dessa certificação hoje aqui contigo, tá? Eu acho que não tem como enaltecer mais do que eu já enalteci, mas se eu posso te dar um conselho, cara, se inscreve nessa certificação, faz esse curso com a gente, tá? Faz essa capacitação e realmente alavanca a tua carreira a partir de agora, tá? Lembra daqueles benefícios que eu falei para você, 100% online, um acesso vitalício, 100% baseado em ciência, fazer parte de uma turma, tá? Atualização constante, um investimento único na tua vida, tá? E também um suporte total aqui da equipe da Sítios com 7 dias de garantia. Tudo isso você investindo e ainda ganhando todos esses bônus aí, o curso de estudo de casos, de nutrição, de suplementação, de treinamento físico para grupos especiais e a Masterclass de treinamento feminino, caso você seja um dos 100 primeiros inscritos, tudo isso você vai pagar só 12 de R$ 47, tá? Clica aqui no botão e clica no link para você se inscrever, tá? Agora você deve estar se perguntando, finalmente, né, Renato, como que eu vou emitir meu certificado do congresso, tá? Então eu quero que você preste atenção nesse passo a passo detalhado aqui para não ficar dúvidas, tá? Vamos lá. Primeiro passo, fica calmo e não mande mensagens e e-mails para nós até seguir o passo a passo, tá? O que significa isso? Cara, por quê? A primeira coisa que você pensa na cabeça, assim, eu entendo, tá? Vocês estão aqui no congresso, mas agora você já está avisado. Eu falo assim, pô, vou mandar um e-mail para eles, vou mandar um direct para eles porque eu não recebi o meu certificado por e-mail, tá? E tudo bem, eu super entendo que vocês estão preocupados com certificados, tá? E isso faz todo sentido. Só que vocês mandando um monte de certificado não vai ajudar você, mandando um monte de mensagens não vai ajudar vocês, porque o passo a passo que vocês têm que seguir
não envolve enviar e-mails para a gente, tá? E vocês vão, se vocês seguirem tudo que eu explicar, vocês vão conseguir emitir sem problemas nenhum, sem precisar falar com a gente, tá? Então, basicamente, amanhã, na segunda-feira, a gente vai liberar uma aula super completa, passo a passo. Eu vou fazer junto com vocês a emissão de certificado aqui, tá? Nessa aula, a gente vai mostrar a página. Vocês vão acessar uma página que vai ter ali, vocês vão efetuar um cadastro oficial na emissão de certificado do Congresso. Então, ali você vai se cadastrar naquela página para poder emitir o seu certificado. Nessa área restrita do Congresso, tá? Você vai poder ali marcar as aulas que você já viu do Congresso e se você ainda não viu, você tem que ver, tá? Nessa área restrita, todas as aulas vão estar linkadas do YouTube, tá? E assim como estão linkadas no YouTube as aulas na página do Congresso. Então, o nosso navegador consegue ver se você assistiu às aulas. Então, se você não marcar as aulas assistidas, você não consegue marcar ali que você não consegue emitir o certificado, tá? Você precisa assistir as aulas, depois marcar que elas estão assistidas, tá? Você tem que fazer as duas coisas. Assiste as aulas, depois marca que elas estão assistidas e aí você consegue emitir o seu certificado, tá? Depois das aulas estarem completas, você vai poder clicar no botão de emissão de certificado, tá? Ah, tô com dúvida. Fica tranquilo que amanhã tudo vai fazer sentido, tá? Às 8 horas a gente libera essa aula e explica tudo certinho como você emite os certificados. E para finalizar, tá? Finalizar até o Congresso oficialmente, eu queria dizer que eu sou extremamente grato com a tua presença aqui, cara. Sério, foi assim impressionante pra gente a aderência aderência no treinamento. Olha o que eu já tô falando, cara. É o vício de falar de ciência e treinamento físico. Mas a aderência nesse congresso, cara. Simplesmente assim, a gente bateu o recorde aqui na Sítios. Foram 35 mil profissionais cadastrados para esse congresso. E assim, até agora, onde eu vi, tava mais pessoas cadastrando. E eu acredito que até terminar a semana do congresso no dia 19 vai ter mais pessoas, né? E é uma honra para mim ter sido teu professor ao longo dessas aulas. E vai ser uma honra ainda maior se você decidir entrar para a certificação em hipertrofia e eu continuar sendo teu professor aí, quem sabe o resto da vida, né? Porque você vai ter acesso a esse conteúdo agora de maneira vitalícia, tá? Fora isso, eu agradeço aqui em nome da Sítios, em nome aqui do Renato Bianchini e do Vitor Mendonça, a sua presença nesse congresso e o privilégio que você deu comentando aqui, participando, enfim, tudo isso, tá bom? Um grande abraço para você, tá? E eu te vejo agora lá na certificação Hipertrofia de AZ.